Fala galera, é o primeiro episódio do Eternidade Cast. Eu tô muito feliz porque o primeiro convidado é uma pessoa que é missionário, é uma pessoa que é um amigo, que a gente acabou se tornando amigo ali em meados de 2023, que foi quando eu comecei a ofertar, a ajudar ele ali enquanto ele estava na Índia. E eu sou muito grato a Deus pela vida dele, pela família dele. Daqui a pouco vai vir até uma filhinha aí, né? Graças a Deus. E Cris, muito obrigada por você aceitar esse convite, tá? De estar aqui no podcast. Ô, meu irmão, eu que agradeço. Para mim é um privilégio, claro, estar aqui com você, trocando essa ideia, né? E assim, para mim você, poxa, é um irmãozão na fé que Deus me deu, sabe? Você, sua esposa, né? Tem caminhado junto com a gente esses anos aí, né? Tem feito missões junto com a gente através da vida de vocês. É uma honra, é um privilégio estar aqui com você, viu? Cris, começando pela primeira pergunta do nosso podcast. Como que você conheceu a Jesus, né? Como que foi a sua infância ali no Rio de Janeiro? O nome Eternidade Cast fala assim, principalmente do que conhecemos a Jesus e estamos esperando ele voltar. E Amém. como que você conheceu a Jesus? Cara, assim, a minha vida ela foi muito, tem um antes e depois de Cristo, né? Sim. Que eu não nasci numa família estruturada, pai, mãe, ensinamentos com fundamentos cristãos ou algo do tipo assim. Não, eu não nasci nesse lar. Eu nasci numa família muito desproporcional, muito sem instrução, sem estrutura, né? Eu fui criado pela minha mãe, eu não conheci o meu pai, o meu irmão mais velho fazia o papel de pai na minha vida, né? Então, as imagens que eu tenho, mais ou menos assim, da minha infância ali no Rio, né? Eu nasci em uma comunidade chamada Cerâmica, lá no Jardim Alcântara, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Uma comunidade, assim, bem pesada, assim, né? Devido à cultura de comunidade mesmo. E o meu irmão, ele era envolvido com o tráfico, né? Desde muito cedo, desde muito criança, eu lembro do meu irmão chegando em casa com drogas, assim, botando em cima da mesa, com arma, botando em cima da mesa. Então, para mim, isso era uma realidade muito normal e muito comum. Minha mãe bebia muito, vivia nos bares assim lá do bairro e tal. Então, eu cresci nesse lugar aí, só para você ter uma ideia, só um contexto, né, para mim poder avançar um pouco mais. Então, para mim, essas coisas era normal, né? Alguém chegar em casa com um bolso cheio de droga e botar na mesa, isso para mim era normal, porque era o que eu via no dia a dia. Ver minha mãe bêbada no bar, para mim isso era normal. Na verdade, a realidade de muitas pessoas que vivem em comunidade é que não ter um pai é normal, sabe? Sim, Então, assim, muitas das vezes uma figura paterna que a gente tem é num amigo da rua, mais velho. verdade, Muitas vezes a figura paterna que a gente tem é no tio da esquina, é no verdade. tio que tá bêbado saindo do bar e dá umas moedinhas pra gente. Então eu fui crescendo sendo com uma identidade meio que não em Cristo e não numa família, eu nem sabia quem eu era, porque eu pegava um pouquinho de cada coisa para formar a minha identidade. Então, Sim. eu fui crescendo nessa realidade, né? Então, eu tinha meu irmão muito como meu pai para mim. Então, as coisas que meu irmão fazia, eu não julgava como Uhum. errado, apesar de ser muito errado, né? Então, assim, minha Uhum. infância foi essa. Eu cresci nesse lugar, né? A minha adolescência foi mais rebelde porque meu irmão ele foi assassinado no portão da casa da minha mãe, né? Então, Uhum. assim, então foi uma fase que eu me revoltei muito com a vida, né? E eu cismei Uhum. de entrar para a vida errada, assim, cara, eu vou entrar para essa vida aqui e vou vingar a morte do meu irmão. E eu fui. E acabou, cara, que eu não vinguei a morte do meu irmão, não deu nada, eu só perdi vida, perdi tempo, né, fazendo Uhum. coisas erradas assim, e tudo mais. Então, um amigo meu de infância que passou pelas mesmas coisas que eu, assim, mas ele já tinha uma família um pouco mais estruturada, os pais dele era da igreja, né? E Uhum. assim, e ele sempre tinha um temor do Senhor. Ele sempre conversava comigo, às vezes assim, a gente fumando assim, fumando maconha assim na rua e ele falando assim, cara, Jesus vai voltar um dia, meu irmão. Minha mãe falava para mim que Jesus ia voltar um dia, meu pai falou que Jesus ia voltar e a gente está nisso aqui. E eu via que alguma coisa ia puxar esse meu amigo para a igreja, né? E eu pensava assim, cara, eu vou Uhum. perder meu amigo. E aconteceu que um belo dia esse meu amigo se converteu ao Senhor e foi para a igreja. E eu já estava assim, saindo da minha fase de adolescência e indo para a juventude. Então eu perdi o meu melhor amigo de infância
por causa da igreja. E isso me revoltou mais um pouco. Eu falei, cara, agora eu tô sozinho, pô, não tem mais ninguém para vir curtir comigo e tal. E eu lembro de, assim, eu vi que Deus ele vai dando sinais, né? Ele vai chamando a gente. Assim, a gente não entende muito, mas Deus ele é magnífico. Eu lembro de um dia que eu estava indo para um baile no Complexo do Alemão e a gente estava indo assim, né, cheio de pressa, cheio de ansiedade para curtir logo o baile, para chegar lá. E a gente estava passando em fileira, assim, na rua, um barulho alto, som muito alto, moto passando. E tinha umas moças da Assembleia de Deus, as moças do coquezinho, as tia do coque, né? Sim. Que tava lá evangelizando, no meio do baile evangelizando, dando papelzinho, anotando o nome para oração. E todo mundo passou, e a mulher falou assim: vocês querem botar o nome de vocês aqui para oração? É só um minuto. E eu falei assim, que maneira anotar nome nada, pô, estamos atrasados, o baile já tá começando, e a gente está aqui ainda e tal, e saí mandando. E essa mulher, ela falou baixinho assim: o baile vai ter a noite toda e você não vai ter um minuto para Deus que pode salvar a sua vida. E ninguém ouviu, só eu ouvi isso. Eu parei, minha perna não conseguiu se mexer. Aí eu fui e falei assim, gente, vocês ouviram o que ela falou? E ninguém tinha ouvido, ninguém falou, cara, a gente não ouvimos nada, não sei o quê. Aí eu falei, cara, não, vou voltar lá e vou pedir a oração. Aí eu voltei lá, eu falei, poxa, moça, ora por mim, por favor, bota meu nome aí no caderno de oração e tal. Porque eu era muito medroso, eu sempre tive muito medo de tomar tiro. Então eu falei assim, cara, essa oração pode me guardar aqui nesse baile. E eu fui, cara. E assim, o baile acontecendo por volta de umas 4:30 da manhã, teve a invasão do BOPE no morro, no meio do baile. Muito tiro, gente caindo no chão e tal. E eu só lembrava dessa mulher falando, oração, eu oro por você, eu vou orar por você. E tipo assim, isso eu me apeguei, eu falei, cara, Deus, me protege aqui. A irmã lá orou por mim, e que essa oração me guarde, sabe? Eu nem sabia, eu estava orando ao Senhor, né? Eu nem sabia disso. Então eu estava orando assim e tal, então ali eu já vi um sinal do Senhor. Eu falei assim, caramba, então Deus deve ser real mesmo, né? Porque assim, eu nunca tive uma experiência, e isso para mim foi uma experiência, né? E passando os tempos, passando os anos, esse meu amigo, ele se firme na igreja cada vez mais e ele sempre me evangelizava. E tipo assim, e o que mais me impactava na vida dele não era o que ele falava para mim sobre Jesus, mas era ver o que Jesus estava fazendo na vida dele, a transformação de vida, o poço que ele saiu e aonde Jesus Cristo estava botando ele. Porque esse meu amigo, ele não gostava de estudar. Ele fala que ele repetiu Hum. a quinta série 7 vezes, pô. Nossa, 7 vezes, meu Deus! Cara, ele não gostava de estudar. Depois que ele se converteu, cara, ele fez a faculdade, ele terminou a faculdade, se formou, sabe? Aham. E eu comecei a ver isso e eu continuava no mesmo poço de sempre. Final de semana eu saía, era balada, era isso, era aquilo. E quando chegava em casa, estava sozinho, com aquele vazio apertando meu peito. Então teve um outro dia que eu fui de novo num baile com uns amigos meus. E assim, depois desse meu amigo, ele insistiu muito, cara, vamos na igreja. Aham. E era muito interessante porque ele não abria mão de falar de Jesus para mim. Às vezes ele subia a rua com a Bíblia embaixo do braço e eu estava na calçada da minha casa assim, bebendo muitas vezes bêbado, sabe? E eu corria dele para ele não me ver bêbado. Tipo assim, a Aham. presença de Deus na vida dele me constrangia a ponto de falar, cara, ele não pode me ver bêbado. Porque a presença que ele carrega, o que eu tenho, como o jeito que eu tô, cara, não é, sabe? Eu não tinha isso, eu não Sim. achava justo, sabe? Então eu corria para dentro de casa para me esconder, esperava ele subir a rua para me sair para a rua e voltar a beber. Só que quando ele via eu correndo para dentro de casa, ele ia atrás de mim e me chamava lá. Ele falava, cara, não se esconde de mim, não precisa se esconder, eu sou seu amigo, cara, eu sou seu irmão, né? Eu cresci com você e tal, eu sou seu amigo, nada mudou, assim e tal. Então eu achava isso muito legal. Até que teve um dia que eu fui para um baile, voltando aqui, né? Eu fui para um baile, aí bebi a noite toda e tal, fiquei muito bêbado, e voltei para casa de manhã já, e tava amanhecendo o dia assim, e eu sentei na porta da casa assim, bêbado, cara. E eu comecei a olhar para o céu assim, e eu comecei a lembrar dele. O nome desse meu amigo é Everton, esqueci de falar, é o Everton. Comecei a lembrar do Everton. Falei, cara, como que é lindo o que Deus fez na vida desse cara, como que é maneiro, cara, ver o que Deus fez na vida dele. E por que não pode fazer na minha, né? E eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar, cara, lembrando dele, falando, cara, Jesus te ama, cara. Você é especial pro Senhor. Coisas simples, sabe? E eu começava a chorar. Porque, na verdade, aquele vazio que estava em mim era saudade de um abraço, cara. Um abraço Sim. verdadeiro. Porque horas antes eu estava cheio de gente do meu lado. Mas, ao mesmo tempo, não tinha ninguém, sabe? Então, assim, e eu comecei a lembrar disso. Eu falei, cara, aí eu falei, eu tô bêbado, eu preciso ir tomar um banho
para sair essa onda de bebida de mim. Só que quando eu entro no banheiro para tomar banho, eu não sei o que me deu e foi uma experiência fascinante que eu tive com o Senhor. Quando eu entro no banheiro para tomar banho, as forças das minhas pernas acabaram e eu caí de joelho no banheiro. Eu caí ajoelhado, cara. Nisso que eu caí ajoelhado, eu comecei a chorar. Eu chorava muito, eu falava, Senhor, eu não quero isso para minha vida, eu não quero mais sentir esse vazio, sabe? Aí eu levantei a mão pro alto, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu levantei a mão assim e falei, Senhor, eu quero te aceitar na minha vida. Eu quero aceitar o Senhor Jesus Cristo na minha vida como meu Senhor e Salvador. Né? E eu fiz essa oração, cara. E eu, assim, as bonzinhos, não parecia nem que eu tinha bebido nem nada. E eu tava bonzinho, eu falei assim, caraca, aconteceu alguma coisa aqui. Deus, ele apareceu aqui. Então, sim, Deus me Sim, encontrou, né? sem Deus me dúvida. encontrou. Cara, aí eu fui tomar banho, e isso foi no domingo. Eu fui pro baile no sábado, passei a noite toda bebendo, e domingo aconteceu isso. E domingo eu fui tomar Sim. banho e foi. Aí passou o dia, eu descansei, e de noite eu falei assim, cara, eu vou pra igreja. Eu vou pra igreja. Eu tomei um banho e tal, fui me arrumar pra ir pra igreja de noite já. E minha mãe se assustou. Ela falou, pô, você chegou agora, chegou hoje de manhã, já vai sair de novo. Eu falei, mãe, eu vou sair, só que agora eu vou pra igreja. Aí ela não acreditou, ela, não, mentira. Você vai pra igreja como, Cristiano? Você tava bêbada aí hoje mais cedo, chegou de manhã em casa e vai para a igreja. Eu falei, eu vou para a igreja. Tive essa experiência com o Senhor, né? No começo, minha mãe ela foi um pouco contra essa minha conversão, porque eu era parceiro dela de bebida. Eu era parceiro dela que chegava, quando eu chegava do trabalho, eu chegava já com um Nossa. cigarro, botava na mesa de bebida e vamos beber. Então, minha mãe, pô, perdi meu parceiro. Eu acredito que ela teve o mesmo sentimento que eu tive quando o Everton se converteu. Sim. Então, assim, e ela falou, tá bom, você até vai, mas isso aí não vai durar muito, não. Eu falei, tá bom. E eu fui. E nisso, quando eu cheguei lá na igreja, o pastor pregou, e no final do culto ele falou assim, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. E eu falei, cara, eu já fiz isso em casa hoje, mas agora eu vou fazer para que todo mundo veja o cristiano de antes e o cristiano de agora. Aí eu fui lá na frente e aceitei Jesus, né? E dali pra cá, cara, minha vida mudou. Tem gente que tem processo, né? Eu levo um tempo para parar de beber, levo um tempo para parar de fumar. Comigo foi instantâneo, cara. Eu aceitei Jesus, não tive mais isso, não tive mais essa vontade de beber, de fumar, nada disso. Minha vida mudou literalmente. Então, daí pra cá, eu comecei a caminhar com Cristo. Isso foi em 2013, se eu não me engano, 2014, por aí. Uhum, Que bênção. Cris, o interessante que você falou aí, que eu até. Durante o podcast, eu vou, eu vou anotando aqui e uhum. a gente vai conversando. Beleza. E se eu falar O um pouco inter- rápido, você me avisa. Porque eu falo um pouco rápido às vezes, aí você me avisa. Pode devagar. Tá bom, tá bom, tá bom. Aqui, o interessante é que você falou assim, o evangelho é simples, né? É simples, mas ele é poderoso, porque através de um amigo que ainda não era nem crente, ainda, Deus já começou a tocar no seu coração através dele, né, do Everton, e falou assim: "Meu, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode perder a nossa vida." Principalmente pro crime, né? Porque, igual você falou que estava no complexo do Alemão, recentemente teve aquele caso que morreu muita gente. Quantas vidas, né? Que eram desviados, pessoas que não conheciam a Jesus ainda, que se perderam. E às vezes teve até um amigo que estava falando com eles: Meu, Jesus vai voltar. A gente tem que fazer alguma coisa. E outra coisa interessante que você falou é que esse seu amigo, ele tinha a consciência de que ele estava fazendo coisa errada. Meu, eu tô com a consciência aqui que tô fazendo alguma coisa errada. E você falando, tem até, eu lembro até quando eu me converti também. Depois, mais pra frente, eu vou preparar um vídeo também sobre a minha conversão, mas contando um pouquinho, eu também tava saindo, tava bebendo, e assim, eu sabia que aquilo era errado. Impressionante. E alguns falam que é a consciência. Nós, que somos cristãos, falamos que é o Espírito Santo, né? Falamos que é o Espírito Santo tocando no nosso coração, tentando já começar um processo de transformação na nossa vida. Cris,
Mais uma pergunta. Hoje você é missionário. Só sobre, rapidinho, sobre essa questão que você falou, né, sobre consciência e Espírito Santo. Cara, isso é muito interessante, porque o ser humano em si, ele não foi criado para o pecado. Deus, quando criou o homem, ele não criou o homem para o pecado. É por isso, não sei se você já Sim, reparou, se já aconteceu com você, quando você está fazendo algo que você sabe que é errado, seu coração começa a acelerar, sua é mão começa a verdade. tremer, mesmo sem você conhecer Jesus. Porque isso é uma reação do seu corpo falando assim, cara, isso é pecado. Isso é pecado. O nosso corpo, ele não sustenta, ele não foi feito para o pecado. Não foi Então, assim, feito. a pessoa Sim, pode não ser cristã, mas sempre quando a gente vai fazer alguma coisa errada, a gente sabe, o nosso corpo sente que é pecado. Ainda que o nossa mente, o nosso entendimento fala, não, isso não é errado. O nosso corpo, ele denuncia, com sabe? Isso é certeza. pecado. Porque o nosso corpo não foi feito para o pecado, né? Com certeza. E Cris, depois de ouvir esse seu testemunho que você contou de uma forma rápida, porque tem muitos detalhes aí que a É muita gente coisa. não dá tempo, né, de falar, mas já é impactante. Eu tenho certeza que a galera que está ouvindo a gente já começou a ser abençoada. E se pelo menos uma pessoa foi impactada com esse testemunho, com esse nosso podcast que a gente está falando aqui, eu já vou ficar super feliz. E hoje você é missionário, né? Você passou um tempo na Índia, na Tailândia, na Malásia, mas hoje você está no Brasil. E, assim, Uhum. começando um pouco esse assunto de missões, que é falar de Jesus, tanto aqui no Brasil como em outros continentes, quando foi o momento que você percebeu sinais de que você tinha um chamado missionário? Sim. Cara, então, eu sempre gostei muito, assim, de, depois que eu me converti, de estar participando de evangelismo, dessas coisas, né? Porque quando eu me Aham. converti, eu fui para a igreja desse meu amigo. E quando eu Uhum. cheguei lá, a galera tava assim, queimando para fazer missões, queimando para fazer evangelismo. A igreja toda, cara, do pastor ao membro mais novo, tava todo mundo nessa mesma visão, sabe? Então eu cheguei numa boa fase, né? Então eu cheguei ali já indo para o grupo de evangelismo, para o ministério, tal, tal, tal. Só que eu era assim, eu sentia tudo para fazer algumas coisas, tinha muita vontade, né? Convertido que eu tinha, a gente foi para um evangelismo que era 24 de dezembro de 2014 ou 2015, que era em um ponto onde tinha muitas pessoas em situação de rua, né? E o ministério lá da igreja, né, juntou várias igrejas, na verdade, e a gente fez um banquete assim muito legal no meio da rua com o pessoal em situação de rua e tal. E eu lembro que antes de sair de casa, a minha oração foi uma oração bem simples. Eu falei assim: Deus, eu não sei falar do Senhor, né? Eu não sei orar, eu não sei nada, mas eu te peço uma coisa nessa noite, que os seus braços sejam os meus braços nessa noite, né? Então eu fui para esse evangelismo. E quando chegou lá, eu peguei um prato de quentinha, né? E levei para uma moça que Uhum. estava sentada na rua assim, ela estava mal vestida, não estava de banho tomado, nada disso. Aquela pessoa em situação de rua mesmo, né? E eu dei a quentinha para ela assim e falei, moça, Jesus Cristo mandou trazer para a senhora essa comida aqui. Aí eu falei, posso te abraçar? Aí ela falou, pode. E tipo assim, e na minha cabeça foi só um abraço. Eu dei um abraço nela, assim, normal. E eu vi que ela estava chorando muito. Ela chorava muito. E quando eu larguei ela assim, ela falou: Meu filho, sabe por que que eu estou chorando? Eu falei assim: Não, eu não sei. Só que na minha cabeça estava assim: ela está chorando porque ela está com fome. Então, ela está emocionada por causa da comida. Aí eu estou pensando. Só que ela falou assim: Cara, eu estou chorando porque tem 3 anos que eu estou na rua. E desde quando eu vim para a rua, ninguém nunca me abraçou desse jeito. Quando você me abraçou, eu senti os braços do próprio Deus me abraçando. E eu lembrei da oração que eu fiz de pedir ao Senhor para que os braços dele sejam o meu braço naquela noite. Cara, ali rodou uma chave na minha cabeça. E eu orei, eu falei, cara, eu não preciso ser bom em teologia. Eu não preciso ser bom em concursos de Bíblia, de nada disso. Cara, eu só preciso ser disponível para o Senhor. Eu só preciso falar, Senhor, eu estou aqui, sabe? Então ali eu percebi que a missão dá para fazer coisas simples, o evangelismo dá para fazer coisas simples, às vezes um abraço, às vezes um sorriso, sabe? Às vezes um cara, como você tá? Isso de repente você já está evangelizando alguém, você já está mostrando Jesus para alguém de alguma forma, Com né? certeza. Então dali eu já vi Deus me chamando para isso, porque foi algo que queimou no meu coração. Aí eu pensei, falei, cara, eu quero que mais pessoas sintam essa presença que eu senti que essa moça sentiu, sabe?
Então, dali para cá, eu comecei a me procurar um pouco mais, entender sobre o que é missão, sobre o que é evangelismo, a participar de alguns acampamentos missionários e tudo mais. Aí, daí para cá, que surgiu esse desejo no coração, né? Entendi. Quando você fala que foi evangelizar, foi o evangelismo de rua também, né? Eu acabei lembrando aqui que você falou que na parte do evangelismo, quando a gente sai para falar com as pessoas, vamos supor que tem um grupo de 5 pessoas, né? Nem todos vão ouvir. Isso daí eu aprendi até com um pastor amigo meu, que é o pastor Dirceu, que ele me ensinou algumas coisas sobre evangelismo. E às vezes, quando a gente vai sair para evangelizar, e a gente vê um grupo, por exemplo, de 5 pessoas, a gente começa a falar. Nem sempre, nunca, na verdade, os 5 vão ouvir e receber essa palavra. Uhum, Mas sempre tem alguém que ouve. E nesse dia, eu tenho certeza que você, eu tenho certeza que você pregou, que você evangelizou para muitas pessoas, entregou as quentinhas, né, para muitas pessoas. Mas no momento que você entregou a quentinha para essa mulher, o Espírito Santo começou a trabalhar, né? É o mistério do evangelho, que às vezes a uhum, gente sai falando de Jesus para um monte de pessoa, a gente fala assim, não, Jesus, eu tenho certeza que o Senhor tá falando com essa pessoa, mas na verdade o encontro com Jesus naquele dia é com outra pessoa. E você falando assim, né? Você se fez disponível, né, para Deus te usar. Você fez sim, uma oração simples, que é o que manda em tudo, né? Porque Deus ele quer pessoas com o coração contritos, pessoas disponíveis, né? uhum, Às vezes as pessoas elas pensam muito para falar e elas acham que é difícil esse papel, né, de falar de Jesus. É uma responsabilidade grande, mas o evangelho ele é simples, igual você sim, está comentando aí. E qual, agora falando de missões, né? Você teve essa experiência, sua quase primeira experiência aí com o evangelismo e você falou de acampamentos. Você começou a frequentar acampamentos e tal, e eu acredito que aí você encontrou a Jocum, né? sim, sim. E como que funciona a Jocum e como que ela te preparou para que você pudesse cumprir esse seu papel missionário? Sim. Cara, é muito interessante essa questão da missão que você falou, né, do evangelismo, que você falou é uma responsabilidade, cara, e é uma responsabilidade muito grande, porém também é um privilégio, irmão. Cara, é um privilégio. Eu vou te falar uma coisa, eu acho que eu estaria morto se não fosse esse privilégio que o Senhor me deu, sabe? Porque não tem como ser o mesmo depois que você encontra Cristo. É como sentir o que a mulher samaritana sentiu quando ela encontrou o Senhor. De deixar o cântaro lá no poço e correr lá para Samaria e falar, cara, venha comigo porque eu encontrei o Messias. Eu encontrei aquele que pode mudar a nossa vida, sabe? Então, assim, Sim, para mim é um privilégio enorme, ainda que seja difícil, ainda que seja tudo, né? Mas ainda é um privilégio e o mais interessante disso é saber que é leve, cara, é saber que o Senhor, ele não procura pessoas capacitadas, o Senhor procura pessoas disponíveis, porque a partir da disponibilidade que a gente dá ao Senhor, ele nos capacita, sabe? Então, não precisa gastar tempo querendo se capacitar sem antes estar disponível. Porque a partir do momento que você se disponibiliza, o Senhor te capacita, né? Então, acho isso muito interessante. E aí entra a Jocum nesse meio também, né? Voltando aqui à pergunta, porque foi em um desses acampamentos que a gente foi, e foi muito interessante e foi muito impactante para mim, porque esse acampamento falava muito sobre igreja perseguida. Eu não tinha muita noção, entendimento de que irmãos meus, porque quando eu aceitei Jesus, eu entendi que eu entrei para uma família, meu irmão. Eu pertenço a uma família, é a família de Cristo. E eu tive um choque quando eu vi que irmãos meus estão morrendo pelo mesmo Senhor que eu professo minha fé. E isso me impactou. Eu falei, meu irmão, o que esses caras viram em Cristo a ponto de dar a vida por Cristo que eu ainda não vi? Eu quero ver isso, eu quero enxergar, eu quero entender isso. sim. Aí o Senhor falou, você quer entender isso, Cristiano? Então vem e me siga. Eu falei, amém. Então aí foi nesse acampamento aqui. E nesse acampamento foi muito interessante, porque um dos últimos palestrantes foi um missionário que era da Jocum, da base de Contagem,
né? Aonde eu fiz o meu primeiro treinamento na Jocum. Só que na época eu nem tinha entendimento disso. Só sei que ele foi lá, ele falou sobre Jocum e tal, e assim, bem rápido eu fui e tirei só uma dúvida. Falei, cara, como funciona? Ele explicou de forma bem superficial. Mas aí depois eu fui procurar entender um pouco mais, né? Então eu lembro que o Senhor falou comigo em 2015 sobre a Jocum, nesse acampamento, né? Aí eu voltei para casa, depois desse acampamento, eu voltei para casa com o coração incendiando, queimando. Eu falei, cara, é isso, é Jocum que eu vou fazer e tal, né? E isso só foi acontecer em 2019. E aqui eu vejo um caráter de Deus muito interessante, porque Deus é um Deus muito organizado, né? Deus não é aquele que fala, te deu a palavra hoje e vai cumprir hoje. Às vezes não, irmão. Às vezes Deus vai te dar a palavra hoje, vai cumprir só daqui a 10 anos o que ele prometeu. Verdade. Porque eu cheguei em casa assim, e fui barrado legal pelo meu pastor, porque meu pastor, e foi assim, meu pastor foi muito sábio. Hoje eu entendo quanto ele foi sábio em ter me barrado. E porque na época eu não entendia isso. Na época eu fiquei meio assim, fiquei meio frustrado. Eu falei, pô, o pastor me barrou, eu queria ir para a missão e tal, meu chamado. E ele me barrou e foi muito sábio, porque eu ainda não estava maduro ainda o suficiente para poder encarar algumas coisas. Eu não era flexível o suficiente para morar em comunidade. Eu era muito, as coisas têm que ser do meu jeito. Deus ainda não tinha moldado isso em mim. E não tem nenhum lugar melhor para você ser esticado, para você aprender sobre flexibilidade do que dentro da igreja. É você convivendo com seus irmãos ali em comunidade. É você aprendendo a se sujeitar ao seu irmão. É você aprendendo a suportar o seu irmão em amor, né? Então eu não tinha nada disso ainda. E meu pastor sabe, ele tinha visto isso em mim. Ele, calma, Cris, vamos ser discipulados aqui mais um pouquinho, depois a gente vai. E ele, fala, ele sempre falou isso, depois a gente vai, né? Depois nós vamos juntos e tudo mais. Então, assim, depois foi isso. O foi aconteceu em 2019, né? E teve um processo aí muito legal, porque eu pensei, já que eu não vou para Jocum, já que eu não vou fazer missão, eu mesmo estava cancelando o que o Senhor ele tinha falado para mim em 2015, por não ter o entendimento de que Deus ele libera uma palavra e a palavra dele não vai cumprir no tempo que eu quero, mas vai cumprir no tempo que ele quer, né? Então eu não tinha essa maturidade de entender. E o que eu pensei, já que eu não vou para Jocum, já que eu não vou fazer esse treinamento, né, não vou para missão, eu vou trabalhar e vou ser rico. Esse era o meu sonho. Eu vou ser Sim. rico. Que Mano, e a eu maioria comecei dos jovens, a maioria dos jovens querem, né, isso. trabalhar, se preocupar com as preocupações diárias. Cara, e só vou abrir um parênteses, não deixa eu me esquecer aqui onde eu parei, né? Queria Tá. ser rico. Num ponto, isso é muito perigoso, meu irmão. Ainda mais Sim. para nós cristãos. Esses dias eu conversando com esse meu amigo de infância, o Everton, inclusive hoje ele é missionário também, ele é da Jocum, tá em Curitiba, né? Tá se preparando para ir para Portugal com a família dele. Aham. E ele falou uma coisa muito interessante, cara. Ele falou assim: essa juventude de hoje não está carregando praticamente a generosidade do que a geração passada. Os nossos irmãozinhos lá da Assembleia, a tiazinha do coque, os irmãozinhos lá de oração. Por quê? Esses irmãos, eles não sonhavam em ser bem-sucedidos, porém eles eram Não. muito generosos. Eles eram muito generosos. Esses irmãos são generosos. E agora está chegando uma geração que é muito bem-sucedida, mas não é generosa, né? Então a gente perdeu um princípio muito grande aí. E eu sou dessa geração, porque voltando para esse passo, onde a gente parou, eu queria ser rico, porém eu não tinha um coração generoso. Para mim, eu dava a minha oferta na igreja, beleza, dava meu dízimo e beleza. Então eu tinha muito dinheiro, estava tendo muito dinheiro, estava trabalhando muito, porém eu não estava tendo tempo com o Senhor. Cara, eu tava ficando, mano, eu tava tendo muito dinheiro assim na minha mão e tudo mais. E eu via que eu tava me afastando do Senhor. Porque eu tava botando uma coisa na balança e tava esquecendo do Senhor. Ou seja, o dinheiro tava sobressaindo muito na minha vida. Eu botei isso no meu, como um sonho na minha vida, né? E aqui Uhum. que entra um caráter de Deus lindo que eu vejo, né? E isso é um choque quando fala assim, mas Deus, ele não é um Deus que quer realizar seu sonho, cara. Deus, ele quer destruir o seu sonho. Ele quer destruir o seu sonho para cumprir o sonho dele em você, né? E eu Forte. entendi isso, de repente, da pior forma possível, mas eu entendi isso. Por quê? 2015 Deus falou comigo sobre Jocum e Sim. 2019, 2018, 2019 eu comecei a trabalhar muito, muito, né? E no final de 2019 começou a acontecer muita coisa onde eu trabalhava, de assim, marido trair a esposa lá onde a gente trabalhava, de mulher casada ficar com homem casado e tudo mais. E isso começou a me entristecer. E isso eu vi Uhum. que ia espirrar em mim. E eu falei, cara, eu vou acabar me desviando se eu ficar aqui. Só que eu via muito dinheiro, né? E é difícil a Uhum. gente abrir mão de um lugar onde a gente ganha muito bem.
E sim, eu fui orar. Eu lembro disso, isso foi num domingo, cara. Eu fui orar antes de ter saído do domingo do trabalho. Às vezes eu ia para a igreja. Muitas vezes que eu nem ia, porque eu estava muito cansado. Só que nesse dia eu falei, cara, eu vou orar lá no banheiro do. Eu trabalhava no restaurante, né? Vou orar lá no banheiro, vou pedir Deus para fechar essa porta aqui. Eu fui orar, eu falei, Senhor, fecha essa porta aqui para mim e abre outra, porque se eu continuar trabalhando aqui, eu vou me desviar. E, tipo assim, meio que eu já estava meio que desviado, porque meu coração não estava no Senhor, meu coração estava no dinheiro. E, cara, se seu coração não está no Senhor, você está desviado, meu irmão, né? sim. Então, e eu estava desviado, de certa É forma, eu só não verdade. estava com o meu corpo, eu só não estava com o meu corpo, mas estava com o meu coração. E eu orava isso ao Senhor, né? E, cara, o amor de Deus por nós é tão incrível, cara, que ele, não sei, cara, eu não sei explicar esse amor. E eu orei, eu falei, Senhor, fecha essa porta aqui, porque eu não tô conseguindo Me mais, né, e manda tal. embora, né? Me manda embora, Sim, Deus. literalmente, literalmente, literalmente. E eu orei, isso foi no domingo. Cara, na segunda-feira que foi minha folga, eu estava conversando com uns amigos meus, andando assim na praia, e a administradora do restaurante me ligou. E ela falou assim, Cristiano, olha, eu tô te ligando para te avisar que a partir de amanhã não precisa mais você vir porque o restaurante vai fechar. Cara, literalmente Deus ouviu minha oração e não fechou só a porta para mim, fechou para todo mundo também. Eu falei, meu Deus do céu. Hoje eu entendo. É bom que acaba o pecado lá também, né? Então, esposo para de trair esposa, né? Verdade, Então, Deus já resolveu tudo de uma vez. resolveu o problema. Então, aí, e mesmo assim, cara, aí eu tava assim, eu fiquei abalado, por mais que eu tenha orado, e isso é muito interessante, Sim, né? Porque às vezes a é gente ora e Deus responde e a gente não acredita na oração que a gente faz. E isso me verdade. lembra muito Zacarias, né? Em Lucas 1, Sim, quando ele, né, o anjo Gabriel desce e fala, cara, Deus ouviu a sua oração, a gente vai te dar um filho, vai se chamar João Batista. E ele não acreditou. E o anjo falou, porque você não acredita em mim, você vai ficar mudo. Cara, assim, ele orou por aquilo, aquilo aconteceu e ele não acreditou naquilo que ele orou, né? Então, assim, foi eu também. Eu falei, cara, não acredito nisso. Por quê? Começou a vir, cara, eu tenho que pagar as contas da casa, né? Que morava eu, minha mãe e meu sobrinho. Eu que era o cara lá do alicerce das contas. Tenho que pagar essas contas, tenho que sustentar essa vida que eu construí, que eu tinha muito dinheiro. Falei, cara, e isso tudo vai acabar. Meu Deus, começou o meu coração a ficar apertado e angustiado com isso, né? E Deus me lembrou, o Espírito Santo me lembrou, cara, você não orou, você não pediu para me fechar a porta. Eu fechei essa porta e eu vou abrir uma. Só que agora você não vai trabalhar mais com homens, você vai trabalhar comigo. E me lembro da Jocum de 2015. Isso foi em 2019, em 2019 já, né? E assim, eu ainda fiquei meio que em dúvida. E eu já vou entrar no lance da Jocum, é porque eu preciso trazer esse contexto. sim, sim. E eu fiquei ainda em dúvida, eu ainda fui fazer um teste com Deus. Eu falei, aí eu lembrei que em 2015 o pastor me embarrou, né? Eu falei, o pastor me barrou, então eu vou lá falar com ele de novo, e se ele me barrar, não é Deus falando, né? Não é Deus, é só coisa da minha cabeça. Aí eu fui lá, né? Falei com o pastor, falei, pastor, aconteceu isso, expliquei ele o processo que aconteceu. E Deus falou comigo, cara, que agora não é hora de trabalhar com homens, mas é hora de trabalhar com ele. Aí eu pensando que o pastor ia falar, não, meu filho, fica aqui, espera mais um pouco. Não, o pastor não falou isso, não. O pastor olhou para mim e falou, meu filho, agora é o tempo. Agora nós vamos. Agora nós vamos fazer o cumprir, Agora é né? a hora. E mesmo, sim, e tipo assim, eu pensei que ele ia me barrar, eu já fui com o coração no teto querendo que ele me barrasse, porque eu ainda assim queria ter aquela vida que eu tinha de ter muito dinheiro, né? Porque eu pensava, pô, agora eu vou ser missionário, cara, poxa, eu vou ter que ficar pedindo dinheiro, os outros vou ter que pedir os outros para me ajudar, cara, não tem dinheiro literalmente nada, né? E ainda assim eu fui tentar convencer o meu pastor a desistir. Eu falei, pastor, mas olha só, na casa da minha mãe sou eu que pago as contas, cara, sou eu que ajudo nas compras lá, sou eu que faço as coisas e tal. Uhum. Tá? E ele falou uma coisa que eu carrego para minha vida, isso eu não esqueço nunca, eu acho que eu nunca vou esquecer, eu vou levar isso como um princípio. Ele falou assim para mim, Cristiano, às vezes quando a gente vive por uma necessidade, isso acaba com o nosso propósito. Mas quando a gente vive com um puro propósito, Deus supre as nossas necessidades. Vai lá, meu amigo, pode ir, que o Senhor vai te sustentar, meu irmão. O Senhor vai te sustentar. Eu falei, amém. E, cara, isso já tem 6, vai fazer 7 anos. Vitor, até hoje não faltou 1 grão de arroz na casa da minha mãe, não faltou um Amém. quilo de arroz Graças a para mim e para minha Deus. esposa. O Senhor tem nos sustentado, sabe? Cris, então, você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. A gente estava falando que você estava falando da Jocum, 140 países que a Jocum está presente. Na verdade, 180. 180 países? 180 Eita! países. Ah, sim, sim. E é Ah, interessante, porque no Brasil, praticamente em todos os.
Aí, voltou. Voltou, né? Voltou. Então, voltou. 180 países e no Brasil todos os estados têm, né? Fora outros países que muitos estados também têm. Então tem muita base, muito missionário, né? Na Sim. base. E é muito interessante porque eu lembro muito quando o Gamaliel fala lá em Atos, né? Se essa obra não for do Senhor, ela vai acabar, né? Mas Aham. se for do Senhor, ela vai permanecer. Quando os apóstolos começam a Sim. pregar o evangelho, os Sim. fariseus ficam contra, né? E então a Jocum eu vejo que é algo do Senhor, porque, cara, desde 1960 até hoje tá aí percorrendo e Mil crescendo e novecentos e missionário. sessenta rapaz. Sim. E é muito interessante que o fundador da Jocum é Lori Cunningham, né? Ele faleceu acho que tem um ano, 2 anos mais ou menos, Aham. mas surgiu através de uma visão que Deus deu para ele, né? O Loren era tipo assim, tipo eu também assim, tipo um doidão, ele era lá do Havaí, então ele usava muita droga e assim conheceu o Senhor, né? E quando Sim. conheceu o Senhor se revelou a ele. Ele foi fazer uma viagem com mais dois ou três amigos para as Bahamas e nessa viagem, né, na casa de uma tia dele, ele foi orar, se ajoelhar na cama e foi orar, né? E nisso, quando ele foi orar, Deus deu para ele uma visão. E essa visão era um mapa mundi com todos os países do mundo e ondas vindo bater na costa. Ondas vinham e batia na costa, né, da praia, assim, da onde tinha o mar, né, e as ondas vinham e batiam na costa. E quando as ondas voltavam, ela voltava cheia de jovens e espalhando a palavra do Senhor pelos 4 continentes. Então era uma visão muito clara e muito viva de que Deus queria, o que Deus queria fazer com ele, né? Então daí começou a Uhum. surgir esse movimento da Jocum. O Loren Cunningham, ele foi, eu acredito que o único homem que pisou pessoalmente em todos os países do mundo, até os que não tem no mapa, né? Então assim, é uma visão que o cara teve muito forte, assim, né? Então ele Sim, abraçou essa sem dúvida. visão e abraçou a visão e E, tá aí. Cris, como que a Jocum, dentro desse processo, seu que muitas pessoas não sabem, quando você entra para a Jocum, é um processo de treinamento, porque ela é uma escola que te prepara para que você possa ser enviado para alguns países. Aí algumas dúvidas, né, para o pessoal entender. A Jocum te sustenta? Primeira dúvida, a Jocum te sustenta? Aí é uma pergunta. A segunda Tá. pergunta é, como a Jocum, nesse seu processo de treinamento, através de aulas, né, aonde que tem a história da igreja, onde você é confrontado para você saber responder sobre a sua fé, essa segunda pergunta é o quê? Qual tipo de treinamento que você recebeu que te capacitou a ser um missionário? Sim. É muito interessante, né? Porque a primeira escola da Jocum se chama ETED, Escola de Treinamento Entende? Discipulado. Não Aham, é necessariamente uma escola missionária, não é necessariamente uma escola teológica, não, é uma escola de aham, fé e caráter, né? Então a aham. gente aprende muito sobre fé, então a gente aprende muito sobre caráter, né? E assim, o preparo dessa escola não é preparar você para ser um missionário, mas é preparar você para aprender a ouvir o Senhor, preparar você para estar disponível a obedecer o Senhor. Nem todo mundo que faz ETED se torna missionário. Eu tenho amigos meus que fizeram ETED e hoje estão se formando, são Aham, estudantes. Tem amigo meu que se formou e hoje ele é policial, fez ETED e hoje é policial, né? aham, Mas também tem amigos meus que estão em missão, né? Tipo, eu tenho outro amigo meu que está do outro lado do mundo também. Tem outros amigos que estão em bases missionárias. Então, assim, não é uhum. necessariamente uma escola para a missão, mas através da sua imersão ali, ouvindo o Senhor te direciona para o que Ele quer, né? E muitos falam, Sim, cara, então eu vou ficar em missão, né? Então já quebra um paradigma, né? Que Jocum em si não é de treinar para missão. Tem escolas da Jocum voltadas especificamente para missão, mas essa ETED é a primeira escola da Jocum, é a porta de entrada para você estar em Jocum, entende? né? Sim. Então, assim, não é necessariamente missão. Segunda pergunta, a Jocum não nos sustenta, né? Porque nós, como estamos na base, nem sempre nós estamos fazendo escolas. A Jocum tem muito, proporciona fazer muitas escolas, mas também proporciona servir a base. Por exemplo, hoje eu e minha esposa, a Carol, nós estamos aqui na base em Atibaia, em São Paulo, estamos servindo a base, né? Mas também proporciona fazer escola. E a Jocum não nos sustenta, nós somos voluntários, obreiros voluntários da base. E esse processo de você servir a base, que você está comentando aí agora, você está trabalhando, né, ajudando pessoas que estão querendo ser missionários, né?
Sim, exatamente isso. E também treinando pessoas, né, para ser missionários também. Treinando pessoas para fazer a ETED, que é a Escola de Fé e Caráter. Treinando pessoas para Aham. aprender a ouvir o Senhor, aprender a obedecer o Senhor, né? Também é uma maneira de a gente servir a base. Além de servir a comunidade, né? Além de proporcionar evangelismo. Tudo isso Uhum. também, né? Toda uma função eclesiástica que a igreja também faz, aqui a gente faz igual. A gente não deixa de evangelizar, a gente não deixa de Sim. pregar o evangelho, de treinar pessoas, discipular pessoas. E deixa eu reformular minha pergunta, qual é o maior desafio espiritual e também um desafio prático que você pode falar que a pessoa, quando vai se tornar missionário, ela enfrenta, que você está ensinando jovens aí como é missão, como tem que falar de Jesus, que isso daí é uma coisa muito importante, porque existe pessoa que não sabe falar de Jesus. Às vezes a gente pensa, né? É igual a gente estava falando, falar de Jesus é simples, reformulando, né? Falar de Jesus é simples. Jesus salva e te leva para o céu e te batiza com o Espírito Santo. Só que, principalmente você que vai para outros países, a Jocum que te ensina, ela precisa te ensinar a como falar de Jesus em determinados povos, tribos, continentes, né? E é isso que você está ensinando para a galera aí da Jocum. Então, qual o principal, o maior desafio espiritual que você vê aí na Jocum hoje, ou que você já passou nesse processo de formação de um missionário? Sim. Ah, espiritual, cara, eu vejo que é muito a questão da, querendo ou não, idolatria. Deixa eu te explicar. Nem sempre idolatria é idolatrar uma imagem. Nem sempre Uhum, idolatria é idolatrar alguém. Às vezes, idolatria é idolatrar o meu próprio eu. Então, eu acredito que Satanás, as trevas, se aproveita disso de alguma maneira. Sabe? E como que sim, é idolatrar o meu eu? É tipo, cara, eu não quero renunciar a certas coisas. Eu não quero renunciar a estar com a minha família para estar na base treinando sobre missões, ensinando alguém sobre missões, né? Então, às vezes, para mim, esse foi um desafio espiritual muito grande. Inclusive, né, não só na base, mas eu acredito em qualquer lugar. Na Tailândia, eu tive uma experiência dessa incrível, né, sobre idolatrar a minha vontade. Eu estava na Tailândia, pouco tempo, antes de vir para o Brasil, e, cara, eu estava olhando o Instagram assim, e eu vi amigos meus que estudaram comigo, cara, se formando. O outro postou a chave de um carro, assim, falou, cara, eu conquistei meu carro e tal, tal, tal. E nisso começou a vir Satanás no meu ouvido e falar, Cristiano, e você? Quando que você vai ter seu carro? Quando você vai ter a sua casa? Quando você vai parar, né, com isso e fazer a sua vida? E tipo assim, eu falei, é verdade. É verdade. Já está na hora de parar, pô. Minha idade já está batendo. Se eu voltar para casa agora e falar com meus pastores, falar com meus amigos mantenedores que já deu um tempo, vão parar de missões, eles vão entender. Afinal de contas, já são 2 anos quase a gente aqui na Ásia, né? E eu comecei a idolatrar isso e eu fui questionar ao Senhor. Eu falei, Deus, o Senhor não está vendo eu, não? Porque meus amigos estão conquistando as coisas e eu ainda não estou conquistando, né? Então, assim, Deus, ele desceu do céu, meu irmão. E quando Deus, ele quer chamar a nossa atenção, ele não vem com mãozinha na cabeça, ele vem com o pé no peito, não tem caô. Deus, ele vem e derruba mesmo. E ele desceu, ele falou assim, Cristiano, você está achando que eu sou algum Deus medíocre? Você acha que eu estou te usando agora e quando você chegar na sua velhice eu vou te jogar fora? Você acha que você é um objeto para mim? Sabe? Você está idolatrando as suas vontades, você está levantando um bezerro de ouro no seu coração, que é um carro, é uma casa. Você é, está aqui trocando o seu chamado por lata e por concreto, sabe? Então Deus ele me bateu tanto, ele me mostrou que isso era espiritual. Deus falou assim: quem está governando no seu coração agora é Mamon, não sou eu. Então eu acredito que isso é uma batalha espiritual e é uma dificuldade espiritual que muita gente passa, e não só em contexto de base, mas na vida com o Senhor, na né? vida, Porque viver com o sim. Senhor, cara, se diz muito sobre deixar. E a gente não foi treinado para deixar, a gente foi treinado para ter, para juntar, né? Tem até aquela passagem do jovem rico, né? Que ele fala assim: Senhor, já fiz tudo, já pude, já cumpri todos os mandamentos. O que que falta? Só te falta uma coisa, que se você for ver é a principal, né? E a mais difícil. E às vezes ali Jesus não estava falando de dinheiro especificamente, mas estava falando do coração. Fala assim, meu.
você precisa se converter. Porque é aquilo, às vezes a gente é religioso, às vezes a gente não é cristão. Que tem uma diferença, né, de ser um cristão, amar a Cristo e seguir a Ele, independente do que aconteça, e ser um religioso. E nesse seu caso, você falando, meu, é, é amor a Cristo, seguir a Ele, escutar a voz dele, que uma das maiores maravilhas que existe é quando a gente escuta Jesus, né? Você falou assim, Sim, você levantou uma pergunta no seu coração, Deus já veio, já falou com você na hora. sim, sim. Sim, ele me mostrou a idolatria que tinha no meu coração. E é espiritual isso, cara. É espiritual. Espiritual, Muito. Então, certeza. assim, é uma dificuldade que a gente enfrenta, né? Tanto na base Sim, como em qualquer outro lugar, né? Sim, diversas vezes, cara, já teve. Todo mundo me pergunta, já teve vontade de desistir? Cara, quantas vezes hoje já tive, pô? Sabe? Então, sim, assim, a gente sempre tem essa vontade, só que o que que acontece? A gente tem que estar dependente do Senhor e falar, Senhor, não deixa eu fugir do Senhor. Não deixa eu fazer como Adão fez, sabe? Então, assim, é uma dificuldade muito grande, cara. Muito grande. Mas, sim, o Senhor tem dado graça, né? Tem dado graça para sim. permanecer. Cris, entrando um pouco agora em Eu não sei se eu relação. te respondi, meu irmão, as perguntas certinho. Eu não sei se eu te respondi certinho. Respondeu, respondeu. Eu perguntei sobre a Jocum, você explicou Uhum. que. Ah, você não respondeu, sabe o quê? A Jocum Hum. te sustenta? Isso. Não, a Jocum não eu estava aí, eu esqueci. Nós somos voluntários e obreiros, né? Na verdade, o nosso recurso vem através de mantenedores, como você é um mantenedor Aham. nosso, né? Sim. De pessoas que, cara, que entendem, né? Que, cara, eu não consigo ir fazer lição, mas eu consigo ajudar alguém que está no campo a fazer, né? Eu consigo fazer com que as minhas mãos, né? Seja representada através dos pés do cristiano, através dos pés de um missionário, né? Então, assim, é o corpo em movimento. Então, assim, a gente conta com mantenedores, né, para ajudar a gente a permanecer tanto na base como nos locais, né? A Jocum, ela nos dá o suporte de treinamento, a Jocum nos dá suporte de contatos em outros países para poder a gente ir lá e não ficar perdido, né? Então, esse é o tipo de Aham. suporte que a Jocum nos dá, né? Mas financeiramente, assim, não. Muito pelo contrário, a gente é que paga para poder estar ajudando, Sim. né? Então, a gente entende Eu que exige vou. recurso. Eu vou deixar aqui o Instagram, eu vou deixar aqui o seu Instagram, né, para Uhum. galera que quiser entrar em contato com você, que eles possam entrar em contato com você. Tomare que esse vídeo chegue a pessoas que estão dispostas a ajudar em missões, pessoas que estão dispostas a ir, né? Porque igual eu oferto para você e você tá lá fazendo missão. E Cris, a gente falou de Jokun, falamos do seu testemunho pessoal, e agora a gente vai comentar sobre a Ásia, né? Porque você ficou um tempo lá e você está se planejando em voltar em janeiro. Aí, Não, deixa eu te é... falar, só uma correção. Vai ser em dezembro, cara. Deus está dezembro? abreviando aqui. Meu Dezembro. Deus! Daqui a algumas semanas, dia 6 de dezembro, a gente tem que estar lá já. Nossa, meu! Glória a Deus por isso, porque Amém. igual você comentou, faltava só alguns documentos e Deus foi lá e antecipou as coisas. É igual você Uhum. estava falando com o seu pastor, né? Pastor, é agora que eu tenho que ir? Não, não é agora. Mas quando você falou assim, é agora que eu tenho que ir? Sim, é agora. E Deus abre as portas de uma forma incrível. E, Cris, você já esteve na Ásia, vou falar falando de Ásia como um todo para as pessoas entenderem, as pessoas que não foram para lá. Qual era a sua expectativa antes de chegar lá? E o que você ficou chocado na Ásia, tanto em cultura como no dia a dia das pessoas? Sim, cara, minha expectativa para a Ásia eu achava muito romântico, né? Eu achava muito romântico. Eu falava, cara, vai ser muito legal, eu com a mochila nas costas, indo lá pegar o evangelho e tudo mais. E quando chegava, cara, assim, tem uma frase que martela no meu coração, muito importante, que fala assim: Deus, ele supera as nossas expectativas, nos mostrando a sua realidade, né? Então, tipo assim, Deus, ele superou as minhas expectativas, me mostrando a realidade dele, porque a minha expectativa era muito romântica a respeito Uhum. de Ásia, a respeito de missão.
e tudo mais. E quando chega lá na Ásia, eu vi que é algo não romântico, mas é algo racional, né? Então, eu aprendi muito sobre fé, aprendi muito sobre crer no Senhor, né? Então, eu acredito que eu cresci muito nessa área, nesse tempo lá. Então, assim, eu vi que ali tem que ser racional para pregar o evangelho. Ali não dá para ser emocional, até porque é país perseguido, né, cara? Então, se a gente deixar a nossa emoção falar mais alto do que a Sim, razão, a gente pode jogar um trabalho todo por água abaixo, né? sim. Então, assim, essa minha expectativa foi desmontada pelo Senhor através da razão. Porque não dá para pregar o evangelho da maneira que a gente pensa, né? Então, essa era a minha expectativa. Vou chegar, vou Uhum. botar minha mochila nas costas, vou percorrer os vilarejos pregando o evangelho e glória a Deus, e um monte de gente vai se converter. E chega lá, não é assim. Chega lá, você Sim. não pode sair falando de Jesus. Você não pode falar de Jesus. Para você falar de Jesus para alguém, você tem que demorar no mínimo um ano. Um ano. Mas por quê? Como assim? É para você criar relacionamento com as pessoas? Exatamente. Eles têm que confiar em você a ponto de chamar você para ir na casa deles, a sentar no chão e comer com a mão junto com eles e tal, até chegar um belo dia que você fala assim, cara, eu sou cristão. Até chegar um belo dia que ele confia tanto em você a ponto de ouvir isso e não te denunciar, sabe? Então, assim, é essa a minha expectativa que foi quebrada, foi totalmente quebrada, é o contrário do que eu esperava, né? Então, assim, essa era a minha expectativa e a realidade que Deus me mostrou, minha expectativa era pregar o evangelho, e a realidade que Deus me mostrou é, cara, não vai ser assim, vai ser desse jeito aqui, né? Trabalho de formiguinha. E uma coisa que me impactou muito na cultura deles, né? É a devoção que eles têm no que eles acreditam. Cara, eu aprendi que nós, como cristãos, nós não temos tanta devoção assim em algo que é verdade, como aquelas pessoas têm uma tanta devoção em algo que é mentira, sabe? Então, assim, eles gastam a vida mesmo no que eles acreditam. Cara, lá eles não têm templos, igreja. Como que eles cultuam os deuses deles? Através da vida deles. Na maneira de vestir, na maneira de falar, na maneira de andar, na maneira de comer. Até a comida deles é para glorificar o Deus deles, sabe? Eles não comem carne, eles não comem carne nenhuma. Por quê? Por causa da religião, né? Então, assim, isso me impactou muito, né? Isso me deu um choque e falei assim, caraca, cara, a gente tem que aprender a viver o que a gente acredita, porque a gente ainda não vive direito, né? Então, assim, algo que me impactou muito é ver como eles são devotos ao que eles acreditam, né? Cris, eu dei uma olhada essa semana em um podcast, né, que é o podcast Pode Crer, e o pessoal lá teve um missionário que é da Ásia, que ele já foi para a Índia e tal. É, e ele comentou que lá na Índia ou na Ásia, algo tipo, tem mais de 300 milhões de deuses que eles adoram. Se você for ver, tem mais deuses do que pessoas que moram aqui no Brasil. É muito tipo de deuses. Muito. Adoram quase tudo que existe, né? E você falando que precisa criar relacionamento para você pregar para as pessoas. Tem como você dar um exemplo desse um ano e meio eu acho que foi um ano e meio que você ficou lá? Tem como você dar algum exemplo que aconteceu de um tipo de relacionamento que você criou junto com a sua esposa, um vínculo de amizade que você criou e como que foi falar de Jesus para essa pessoa? Sim. Cara, eu acho muito interessante uma frase que eu não lembro, acho que é Charles Spurgeon que fala, né? Pregue o evangelho, se for necessário, use palavras. Eu lembro, como eu falei, o Everton, né? Ele me impactou com a vida dele, nem tanto o que ele falava, mas era como ele vivia, o que Deus estava fazendo na vida dele, isso me impactou. E isso funciona muito na Ásia. Por quê? Porque lá a gente não pode pregar o evangelho, a gente não pode falar, né? Então teve uma experiência que me marcou muito, que eu acredito que Deus propositalmente deixou a gente sem geladeira. Na nossa casa não tinha geladeira. Porém, a gente morava do lado de um mercado. Então, todo dia a gente tinha que ir no mercado comprar comida para poder fazer, né? E ali era uma estratégia que a gente tinha para pegar o evangelho através de um relacionamento. Tinha uma moça lá que ela era de casta baixa, né? A cultura de casta funciona, né? Pessoas que são ricas e vêm de famílias de casta alta são pessoas que são mais bem vistas pela sociedade, pessoas que são de castas mais baixas são pessoas mal vistas pela sociedade. E eles são cruéis, eles não falam com as pessoas que são de castas baixas, né? Então, elas são pessoas mais ou menos rejeitadas, assim, pela sociedade. E eu e Carol, a gente sempre falava com essas pessoas, eram as pessoas que a gente mais queria falar, mais queria estar perto.
E a gente ia no mercado e tinha uma moça lá que ela era de caixa baixa. E aí o Carol sempre falava com essa moça: Oi, tudo bem? Bom dia, como você tá? Não sei o quê. E tipo assim, isso era todo dia que a gente ia no mercado. A gente criou uma amizade muito grande a ponto de ela chamar a Carol de irmã, né? Então ela chamava a Carol de irmã. E tal, e ela perguntava, minha irmã, como tá? E tudo mais, tal. Aí até que teve um dia que eu fui no mercado e a Carol não foi. Ela tava passando mal e eu fui, né? E quando chegou no mercado, eu fui falar com essa moça. Eu falei, oi, tudo bem? Como você tá? E ela tava meio triste, né? E ela falou assim, eu não tô bem. Aí eu falei, por que você não tá bem? Ela explicou que tava com problema com a família e tudo mais. E eu pensando assim, eu falei, cara, não posso nem falar que sou cristão, cara. Nem posso falar, porque vai que essa mulher me denuncia, eu moro bem aqui do lado, né? E tal. Aí eu falei, poxa, que pena. Aí ela falou assim, eu não tô bem, mas eu quero que você ore ao seu Deus por mim. Aí eu perguntei a ela assim, oi, ela, eu quero que você ore, e apontou pro céu, né? O seu Deus, eu quero que você ore por mim. Aí eu falei, tá bom, eu vou orar, né? Então, ali passando desse dia, todas as vezes que eu ia lá, a gente ia conversar com ela perguntava assim, vocês estão orando por mim? Ore por mim, ore o seu Deus por mim. Ou seja, através dessas ações nossas, de só perguntar como é que ela estava, ela via que tinha algo diferenciado na gente. E daí a gente começou a criar relacionamento, daí ela descobriu que a gente era cristão e não denunciou a gente nem nada, muito pelo contrário, ela se aproximou mais ainda da gente, né? Então, assim, é através dessas coisas que a gente vai conseguindo evangelizar. Por exemplo, lá onde a gente morava, tinha um rapaz que fazia segurança, né, na parte de baixo lá, né, da rua e tudo mais. E toda vez que eu e Carol ia comprar pizza, a gente sempre comprava a maior que tinha, a pizza mais gigante que tinha. Por quê? Porque a gente chegava onde a gente morava, a gente tirava nossos pedaços, né, e deixava o restante da pizza assim. A gente já falava, cara, aqui é a pizza de vocês e dava pizza para eles. De repente eles estavam ali, passavam a noite toda sem jantar. E às vezes a pizza que Nossa, estava ali salvava eles, né? Então, tipo, assim eles iam vendo alguma coisa diferente na gente. Cara, e isso é sim. muito legal, é pregar o evangelho através de ações. Nem sempre a palavra vai funcionar. Inclusive, a gente nem fala o idioma deles, né? Ainda. Mas a gente vai falar em nome de Jesus. Então, assim, funcionava. E eu lembro que quando Jesus Cristo fala assim, né? Se por acaso pedirem para vocês caminhar uma milha, ande segunda milha, né? Se a gente for ver historicamente, por quê? Jesus Cristo está falando isso sobre os judeus serem submissos aos romanos, porque naquela época os romanos predominavam sobre os judeus. Então, era lei. Aham. Todo romano tinha direito a pedir um judeu a carregar a bolsa dele por uma milha. Exemplo, se eu sou romano, eu estou vindo do mercado, você é judeu, você está andando na rua, eu falo, judeu, aqui, caminha uma milha, porque por lei você tem que andar uma milha com a minha bolsa. Aí você tinha que pegar a minha bolsa e ir andando até uma milha. Quando eles falam assim, como falaram para você andar uma milha, ande duas. Por quê? Porque através da sua disponibilidade em servir, eles vão ver o meu amor. E assim o evangelho foi chegando. Porque quando chegava a uma milha, os romanos viam que os judeus continuavam andando. Ué, é tipo assim, é aqui. Ele, não, mas eu vou levar mais uma milha, né? E de repente surgia essa curiosidade: por que você está andando mais uma milha? Porque o meu mestre me ensinou que eu devo andar mais uma milha para te servir, para te mostrar o amor dele, né? Então, assim, o evangelho vai chegando, cara, através das nossas ações. Ô Cris, quando você fala, você citou uma frase aí que é muito interessante, que é um trabalho de formiguinha. Para pessoas que não são pacientes, não combina ser missionário, né? Deus tem que dar essa graça de ser paciente no evangelizar. Porque às vezes a gente aqui do Brasil, a gente pensa assim, meu, eu vou chegar em tal país, eu vou falar de Jesus, e o que que vai acontecer? Naquele primeiro mês, naquele primeiro ano, vai ter 100 mil pessoas convertidas ao cristianismo. Pode acontecer isso? É lógico que pode, porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele pode fazer o extraordinário. Mas se você for colocar, no geral, a regra é esse trabalho de formiguinha, né? Para alcançar esses povos. E lá na Índia, 80, quase 80% da população, ela faz parte da religião hinduísta, de hindu, né? Hindu. E, e Cris, sobre essa religião de hindu, o que que tem nessa religião que é totalmente diferente do cristianismo, que quando você começou a conviver com pessoas que são do hindu, você ficou chocado? Como que essas pessoas são capazes de fazer isso? Assim, eu acredito, cara, que
A Jocum está trabalhando hoje com a tradução oral da Bíblia. Eles estão contando histórias da Bíblia para pessoas que não têm Bíblia na sua língua, né? Então, eu acredito que isso é o que o povo faz, esse povo hindu faz. É contar as histórias que eles ouviram dos tataravô deles, que o tataravô deles ouviram e ia contando, ia contando. Ou seja, uma mentira contada muitas vezes pode se tornar verdade, sim, Com a ponto certeza. de enganar toda uma nação, O né? hinduísmo usa a Bíblia? Não usa a Bíblia. Não, eles não têm um livro deles. É Ah, contado, é entendi. oralmente. E que tipo de história que eles falam? Você sabe alguma? Dos deuses deles, né? Por exemplo, tem um deus chamado Krishna, né? Aham, Então eles falam que esse deus é um deus que derrotou as trevas. uhum, Tinha um deus das trevas, então esse Krishna derrotou as trevas, né? aham, Então assim, ele trouxe luz para o mundo. Então os hindus contam essa história. Então imagina você há anos ouvindo essa história, você passa e conta para o seu filho conta para o filho dele, e vai contando essas histórias e se torna uma verdade. E acabou que chegou numa nação inteira, né? aham, Então assim, é algo que é bem contado, né? É bem contado muitas vezes, né? Então, assim, eles acreditam muito porque eles ouvem muito, né? aham. E eles vivem isso o É, tempo todo. falando da Índia, Cris, lá eu tenho certeza que existe muito, como é que eu posso dizer, muita mística, né? Muita coisa forte espiritualmente, a gente pode dizer assim. Como existe isso, essa coisa forte espiritual, você já presenciou algum relato forte espiritualmente assim que você pode compartilhar com a gente? Sim, uma coisa que é bem comum lá na Índia, mas para mim no começo foi difícil entender isso. Eu achei que foi muito forte espiritualmente. É ver os altares deles nas ruas. E, cara, dá medo, assim, sabe? Porque é cada imagem de demônios, né, cara? Assim, bem grandes, assim, no meio da rua, às vezes, assim, sabe? E dentro dos bares, dentro de todos os comércios, praticamente, tem esses altares, né? E é isso é interessante, é engraçado, né? Porque eles não têm templos, mas eles têm altares, né? Então, assim, eles Sim, levantam muitos altares na cidade toda, no país todo, assim. Então, é algo que espiritualmente é bem pesado mesmo. sim. Cris, diante desses acontecimentos que acontecem especificamente da Índia, que foi o lugar que eu acho que você mais passou tempo na Ásia, lá não tem igreja cristã, correto? Cara, tem. Na cidade que a gente estava, até tinha, porém é difícil acesso, porque muitas das igrejas ficam nas montanhas, né? Porque é um país perseguido, né? Então, e para você ter acesso a uma igreja, você precisa conhecer alguém que conhece alguém, que confia em alguém para poder te levar. Porque senão eles podem achar que é alguém do governo, né? Ah, é alguém do governo que está vindo aqui para infiltrar e denunciar a gente, né? Mas tem lugares que tem sim. Acredito eu, tá? Que algumas igrejas que tem, que o governo sabe, são manipuladas pelo governo, onde prega só o que o governo deixa pregar, só fala o que o governo deixa falar, né? E de repente paga o governo, alguma coisa assim do tipo, né? Então, tem igrejas, mas não é de fácil acesso, não. Não é fácil. Não é como aqui no Brasil, que a gente vê igreja em cada esquina, né? Mas lá é bem difícil. E como você busca Deus em um país com essa rotina tão difícil que não te ajuda a ter um contato maior com Jesus? Aonde você recarrega suas energias, onde você busca aquela ajuda espiritual, o Espírito Santo, aonde você busca se encher do Espírito Santo? Normalmente na nossa casa, a gente fazia culto, né? A gente fazia culto na nossa Uhum. casa, a gente tomava Santa Ceia na nossa casa, né? E também, claro, através dos irmãos, né? De vocês, a gente ligava, fazia reunião, orava, né? Através dos nossos pastores aqui no Brasil. Então, assim, era uma maneira da gente estar próximo, né? Estar próximo da Aham. igreja, né? Ser igreja, de certa forma. Porque, assim, cara, uma coisa que a gente aprendeu, né? É que um tijolo sozinho não é casa, então uma pessoa sozinha também não é igreja, né? É. Então, a gente tem entendido isso, né? Então, era o refúgio que a gente tinha. Para estar em igreja era através do contato aqui no Brasil e através dos nossos cultos em casa. E, E cara, e como é essa, importante.
tá no culto, tá na igreja. Como é gostoso isso, né? Vai lá. Cris, como é que você convive com a sua esposa nessa solidão que é estar na Índia, entre aspas, né? Porque aqui você tem família, aqui você tem amigos, aqui você tem igreja. Lá você não tem isso. Como é que é conviver nessa solidão? Cara, faz parte, né, cara, do ministério. Faz parte do ministério, não tem jeito. E é Aham, engraçado, né? Porque mesmo quando a gente se acha sozinho, o Senhor ele tá conosco, né? sim. Mas tem horas, tem momentos que a gente fala, cara, estamos sozinhos. Agora é eu e você aqui. Eu e você, e é É, isso, né? E, cara, é, e isso nos torna muito dependentes do Senhor, de falar, Senhor, eu preciso da sua presença. Senhor, eu preciso do seu abraço. Senhor, me aham, socorre aqui, né? Então, assim, a gente tipo, que não é fácil lidar com isso, né? Se você que está ouvindo, vendo essa live e ouvindo, né, e pretende ir para a missão, né, eu não posso esconder isso de você. Vai ter momentos que você vai se sentir sozinho. Mas mesmo nesses momentos, o Senhor, ele está com você, né? O Senhor, ele não te abandona, né? Então, assim, eu vejo isso que é muito interessante, né? Quando Deus fala lá em Isaías, se eu não me engano, né? Por acaso pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda amamenta, mas ainda que essa mãe se esquecer dele, eu não me esquecerei de ti, né? E agora, assim, eu que eu presto a ser pai, cara, eu consigo entender um pouco esse amor, cara, que não tem como a mãe esquecer do filho. Primeiro porque, quando ela vai amamentar, o seio dela dói por causa do leite. Então, ela não pode esquecer que ela tem um filho, porque uhum, ela sabe que tem leite aqui e o filho dela tem que amamentar, né? Por isso que Deus fala, um filho que ainda mama, né? Então, se essa mãe não se esquece dele, que tem que amamentar, que tem um filho, eu não vou me esquecer de você. Então, eu vejo como Deus não se esquece da gente, cara. A gente pode estar no lugar mais longínquo do universo, que lá o Senhor está também, né? Como o salmista vai dizer, né? Senhor, não, para onde a tua presença eu vou fugir? Se eu fizer minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor vai estar. Mas se eu subir o mais alto monte, lá o Senhor vai estar também. Né? Isso nos mostra que a presença de Deus, ela está em todo lugar. Não tem um lugar no universo que a presença de Deus não possa ir. Né? Então sim. lá o Senhor vai estar com você também. A presença de Deus é maravilhosa, que ela que nos faz viver de uma Sim. forma maravilhosa. Às vezes você também que está assistindo essa live, você está no Brasil, em volta com vários amigos, né? E você está se sentindo sozinho. E a gente aqui nessa live está dizendo para você, nesse podcast, está dizendo para você, a única pessoa que pode preencher esse vazio que existe é Jesus. A única pessoa que pode preencher esse vazio que existe, com certeza é Jesus. É, Você ia falar alguma coisa? Sim, eu ia falar que às vezes essa solidão, né, é uma sensação, né? O fato de Aham, você estar sentindo algo não significa que é real, que está acontecendo, né? Às vezes eu posso estar me sim, sentindo sozinho, mas isso não significa que eu esteja de fato, né? sim, Porque se eu acredito num Deus onipresente, onipotente, que criou o universo, está em todos os lugares, cara, como que eu vou estar sozinho? O Senhor está sim, comigo, né? E isso porque ele prometeu. Não é porque a gente só sabe, é porque ele prometeu. Ele falou assim, né? E eu estarei com vós todos os dias até o fim dos tempos. Então, se ele sim, promete, ele cumpre o que ele promete, né? Então, assim, acho sim, isso muito interessante. Essas coisas que a gente vai se apegando, cara. Essas palavras que sim. a gente vai se apegando. Então, o Senhor prometeu que ia estar comigo. Então, eu preciso do Senhor aqui, né? Ô Cris, como é que funciona o sistema de casta na Índia? Então, cara, funciona geralmente é geracional, né? É por família. Se eu venho de uma geração da minha família que tem castas baixas, e lá tem escalas de castas, né? Tem escala das Sim, pessoas que são muito bem-sucedidas, tem escala das pessoas que são mais ou menos, tem a casta das pessoas que só cata lixo, né? Que essas aí são as mais baixas das baixas castas, né? E essas pessoas não são dignas de ser olhadas no olho pela sociedade, né? Então, tem casta das pessoas que pedem dinheiro na rua, que pedem comida, né? E é incrível isso, porque essas pessoas elas vão levar a vida dela toda desse jeito se não encontrar Jesus. Por exemplo, essa sim. pessoa que pede dinheiro na rua, ela pode ganhar, sei lá, 3 milhões de reais hoje, Uhum. agora, que amanhã ela vai estar na rua pedindo dinheiro, né? Nossa. Porque ela entende que ela vai ser assim até ela morrer, né? Então é assim que funciona esse sistema de caixa lá. Elas não podem fugir disso, porque além de ter essa questão geracional, a sociedade não deixa elas fugirem disso. Aí ela precisa encontrar Jesus, né, e ter a vida ressignificada pelo Senhor.
sim, E aí entra um trabalho muito, muito grande e muito difícil, que é como agora mudar essa cosmovisão dessa pessoa que se converteu? Como agora ensinar nossa, ela a cultura do reino e não a cultura da Índia, é, sabe? Tanto é que tem alguns irmãos que se convertem, mas ainda está no processo de entender o que é a cultura do reino e o que é a cultura da Índia, né? Teve uma sim, irmã que ela teve um problema no intestino, e lá na Índia, geralmente banheiro indiano não é igual ao nosso, vaso é no chão, né? Então ela teve uma infecção. E o médico falou para ela, cara, você precisa ter um banheiro, né? Só que ela era de casta baixa. Então ela não se achava digna de ter um banheiro, por causa que a caixa dela era baixa. Entende? E ela falava, gente, mas eu posso ter um banheiro? Sim, você pode ter um banheiro, né? Então, assim, é para você ver o nível que é um trabalho discipulado, né? como que é a internet lá na Índia? Cara, funciona, tem internet. Tem internet. Mas as Mas, assim, pessoas, não tem. ah, Eu acredito que eles vivem muito aquele mundo deles e aquela é a verdade deles, cara. Sabe? Sabe por quê? Se não fosse a verdade, se eles não. Se eles abrissem mão de viver nesse mundo e abrissem os olhos para as coisas ao redor, eles iam ver que hum, rato não é legal. hum. Ter rato em casa não é legal. E rato para eles é muito bom, é bênção. Como é diferente, né? Essa semana também eu escutei um testemunho, Cris, nesse também podcast, nesse podcast Pode Crer, e o rapaz lá que conta, que é um missionário na Índia, ele fala do sistema de casta, onde teve uma mulher que ela teve uma filha, e essa filha acho que foi doada, alguma coisa assim, só que essa filha não estava mais com ela, tá? E a mãe dessa criança era prostituta. E o que que acontece? Essa criança foi crescendo e ela acabou se convertendo, acabou aceitando a Jesus como Salvador. E o que que aconteceu? Chegou uma hora lá da vida dessa mulher que era prostituta, que ela reivindicou a filha dela. E ela falou assim, ó, eu quero sair dessa vida de prostituição e você vai entrar. Por quê? Porque aí se eu falar alguma coisa errada aqui, aí você me corrige. É, aí você vai entrar. Aí o que aconteceu? Mas essa criança que cresceu e era mulher, ela falou assim: Meu, mas só que eu já aceitei Jesus. A minha vida mudou. Nossa, O que eu vou fazer? Aí o pastor até conta, né? Que antes dela entrar naquele mundo de prostituição, dessa substituição que existe, a mulher morreu. nossa, A, a mãe dessa criança morreu e assim ela acabou ficando livre daquele sistema de casta. É, qual sistema de casta que você viu assim na Índia que mais te impactou e você olhou para dentro de si e falou assim: Jesus, como que eu posso fazer com que essa pessoa possa ter uma nova vida? Como o Senhor pode me ajudar para que essa pessoa possa mudar o jeito de olhar da própria vida? cara. Eu acredito que uma das coisas que me impactou foi ver as crianças pedindo dinheiro na rua, assim, embaixo de um sol quente, escaldante, sabe? Porque uma coisa que eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, se essa criança não tiver um encontro com Cristo, ela vai levar a vida dela inteira aqui, nesse mesmo Nossa, sinal, pedindo dinheiro, de repente para as mesmas pessoas, né, sem uma expectativa de vida nenhuma, né? E assim, e o fato de ser criança é o que mexe muito comigo, porque, cara, ainda vai ter uma vida inteira pela frente, sabe? Ainda vai ter uma vida inteira. Quantas coisas essa criança não vai passar ali naquele sinal? Tá ali embaixo do sol, de chuva, né? E assim, cara, é algo que mexeu comigo, de falar assim, sim. Senhor, como que faz alguma coisa aqui? Como que a gente se move aqui, né? Então, assim, é algo que me impactou bastante de ver as crianças. Assim, não é uma, duas, é muita criança, né? Então, assim, me impactou muito. É, Cris, conta pra gente aquele testemunho daquela irmã que você foi visitar na igreja. Era uma igreja bem longe, bem distante, que o pastor te levou de carro e você viu os irmãos Sim, chegando e os irmãos veio andando de um lugar extremamente longe da casa deles e a mulher ficava falando: Ora por mim, ora por mim. Conta esse testemunho pra gente aqui.
E nós fomos numa igreja, né, que era muito longe, muito longe. E assim, igreja não é igual a gente pensa. Quando fala igreja, né, a gente brasileiro, a gente pensa, cara, o templo, né? Mas Sim. não era essa igreja, esquece. Era meia paredezinha com uns ferros e um telhado de ferro assim, num calor escaldante, né? E o templo era com uma mesinha de madeira e um paninho branco em cima, um tapete no chão e todo mundo sentado no chão. E é isso. E é muito longe, muito afastado, né? Inclusive, o pastor dessa igreja, ele tinha 75 anos, tem 75 anos, né? E ele fala assim, só vou parar de servir ao Senhor quando eu morrer. E ele estava com fôlego ainda, subindo escada, descendo escada, e assim, tudo mais. E só que a gente foi, e de carro foi muito longe para a gente chegar. De carro foi muito longe. E a rua era uma rua assim, sem asfalto, toda esburacada e tudo mais, né? E a gente via que os irmãos estavam chegando, e a gente chegou lá, né, e tudo mais, e a igreja bem escondidinha, né? Então era muito longe, e os irmãos iam chegando e iam indo para lá, né? Só que o culto aconteceu, né? O culto aconteceu, o culto acabou, e a Carol se aproximou muito mais dessa moça, dessa senhora, né? A Carol se aproximou, conversou um pouco mais com ela e tudo mais. E conversava com ela, e essa moça tinha uma deficiência de locomoção. Ela tinha um problema na perna que ela não conseguia se locomover muito bem, né? E acabou o culto, né? E tem o almoço lá, que o pastor ainda serve o almoço para todo mundo, aí almoça junto e depois vai embora. E eu tava vendo que todo mundo já foi embora, só ficou o nosso carro lá, né? Na verdade, só tinha o nosso carro lá, muita gente ia andando. Não sei se todas as pessoas moravam tão longe assim, né? Enfim. Aí a gente entrou no carro e essa moça falou assim: chega para lá, para Carol chegar um pouco para lá, que ela ia entrar também e ia pegar uma carona com a gente. Só que essa mulher, durante o caminho para a casa dela, ela falava assim: ora por mim, ora por mim. Ela ficava o tempo todo falando assim: ora por mim. Eu falava, tá bom, eu vou orar. Só que, só que chegou um determinado ponto que essa mulher começou a orar pela Carol. Pegou a mão da Carol e começou a orar pela Carol. E orava, orava, orava e tudo mais. E a gente falando, tá bom, a gente vai deixar ela em casa, eu quero ver onde ela mora, porque, meu Deus do céu, é longe, né? E como que ela, se a gente tá voltando de carro com ela dando carona, e não tinha nenhum carro aqui, só tinha o nosso carro, ela veio com certeza andando, né? E eu quero ver onde Uhum. essa mulher mora, né? E sim, a Carol disse que ela ficou com muita expectativa de conhecer a família dela, né? Ah, eu vou conhecer Aham. a família dessa senhora, a casa dela, né? De repente os filhos e tal. E quando chega lá, né, a gente vê duas casas, né? Porque na Índia isso é muito comum. Tem uma casa muito bonita de um lado da rua e do outro lado é um barraco, é uma barraca mesmo, literalmente, é uma casa de telha, né? Então é uma desigualdade muito grande. A gente viu uma casa bem bonita e uma casa só de telha de ferro do lado. E nessa casa muito bonita tinha umas pessoas sentadas em frente dessa casa. E a gente pensou, ah, ali é a casa dela, ali é a família dela. Só que ela desceu e ela foi andando, andando, né? E ela passou da casa bonita e só tinha a casa de barraco do lado. Eu falei, opa, e ela foi. E ela chegou na perto da casa de barraco e falou, vem, gente, vem aqui na minha casa. E a gente foi lá, né? E quando a Carol entra na casa, a Carol vê que não é uma casa, né? É um quadrado de telha, né? E tava a cama dela lá assim, e o fogão no chão, né? Pensa, uma moça que tem problema de locomoção, problema na perna, se abaixar para cozinhar, né? A cama no chão e tudo mais, e o armário dela era improvisado de madeira, né? Alguma coisa assim, de caixote, mais ou menos, algo assim, bem improvisado mesmo, né? E é ali que ela vivia, né? E ela pediu para Carol sentar na cama, e ela sentou na cama com a Carol, né? E conversando assim, ela foi e falou para Carol que quando chove, cai goteira na cama e me atrapalha a dormir. Então, ore por mim. Ou seja, o pedido de Nossa. oração dela para Carol era para que ela orasse, por causa que quando chove, cai água na cama dela, né? O problema dela não era ir para a igreja andando debaixo do sol, com um problema de locomoção. O problema dela não era se abaixar no chão para poder cozinhar. O problema dela não era ter que fazer comida, né? Não era ter que viver sozinha ali. O problema dela era só uma gotinha que caía na cama dela e ela pediu oração, né? E a Carol fala, né, cara, o que faz essa mulher permanecer no Senhor? O que faz essa mulher ir para a igreja andando? Sabe? O que que essa mulher encontrou em Cristo? Porque a gente, por muito menos, a gente não É, serviria o por Senhor, muito não. menos. Por muito menos. Às vezes tá uma chuvinha, uma garoa, a gente, não vou para a igreja hoje, não. E às vezes a gente mora a Verdade. 5 minutos da igreja, sabe? Mas essa mulher, ela encontrou Cristo de verdade, cara, que ela permanece, Hum. sabe?
Então, assim, é algo bem impactante, assim, pra gente que nos sacudiu, Muito. nos abalou muito. Ver como essa mulher pregou o evangelho pra gente sem falar nada, sabe? Com a vida dela, né? E a gente pensa que Isso. às vezes a gente já tô indo lá para revelar Cristo para aquela nação, mas às vezes o Cristo que é revelado a gente também, nesses atos, né? Nessas atitudes, assim, do povo que serve ao Senhor, né? Cara, uma coisa que é muito linda no povo indiano, cara, é que quando eles se convertem mesmo, sabe? Eles se convertem, eles vivem pelo Senhor. E, cara, uma coisa que a gente, né, pensa é que quando um indiano se converte, ele tem que se converter de verdade, porque senão é correr risco à toa, né? Então, tipo assim, cara, eu tô pronto para dar minha vida pelo Senhor, meu irmão, não importa, sabe? Então, assim, isso é muito lindo, muito lindo. Cris, esse testemunho que você contou na casa do Marcos, né? Eu vou convidar ele para vir aqui também no podcast. É muito impactante porque isso vai de encontro com o que a gente estava falando no começo da nossa conversa, que é o Deus Mamão. Porque às vezes a gente fica preocupado com dinheiro, preocupado também com preocupações da vida. Ah, vou chegar atrasado, tá chovendo, tá calor demais. Ah, eu não tenho carro, vou ter que ir andando. É tanta coisa que passa na nossa cabeça que quando a gente escuta um testemunho desse, a gente olha para dentro de si mesmo. Eu, particularmente, olho para dentro de mim e falo assim: meu, como que eu tenho que aprender a ser mais cristão, a ser mais crente, a caminhar mais com Jesus? Porque isso daí, no dia que você contou e você repetindo agora, é para parar, analisar e rever a nossa caminhada, né? Sim, sim. Cara, isso que você falou é muito interessante, né? Porque, assim, Jesus Cristo, ele falou, a única coisa que ele falou que é Deus, sem ser ele, era Mamon, né? Então, é uma guerra muito grande. Eu lembro que a gente estava conversando com um casal de mantenedores nossos, e eles falaram assim, Cris, a gente faz pouca coisa só ofertando, né? Vocês estão na ponta da lança. Eu fui e falei assim, não, cara, muito pelo contrário. Vocês fazem muita coisa porque vocês travam uma batalha diretamente com o Mamon. Porque você tirar do seu bolso, né, o seu dinheiro e ofertar numa causa que de repente você nem vai ver o fruto, isso é falar para Mamon assim, cara, você não é o meu Deus. Você não É, governa no meu coração. E essa é uma batalha que, infelizmente, Vitor, muitos cristãos têm perdido. Nós temos sim, perdido a batalha para Mamon. Nós temos declarado para o Senhor: Você não é meu Deus é o meu dinheiro. Quando eu penso em ter um filho e engravidar, a primeira coisa que eu faço é eu olho minha conta bancária. Quando eu chego é, no mercado e vejo se eu vou poder comprar alguma coisa assim, um pouquinho melhor, a primeira coisa que eu vejo é olhar minha conta bancária. É perguntar para Mamon se ele permite eu ter um filho. É falar: Mamon, você deixa eu ter um filho? Você acha que minha condição é boa para ter um filho? E quando a gente esquece que o nosso pai, que é Deus, também será pai dos nossos filhos, sim, sabe? Então, assim, é complicado, né, ver que a igreja tem se perdido em um detalhe desse, né? Que Jesus Cristo já falou, cara, Mamon, ele é o Senhor. Ele é o Senhor, não tem como servir dois senhores ao mesmo tempo, né? sim. Então, assim, é muito complicado, né? Porque, assim, e quando eu lembro, e isso é muito bíblico, né? Quando Paulo fala de Demas, eu acho muito interessante quando Marcos traz isso no Amado de Morte, no CD dele, né? Que ele fala sobre Uhum, Demas, que Demas abandonou Paulo. Cara, e o contexto disso é muito profundo, velho. Porque Demas, ele é o cara que ele é citado nas cartas de Colossenses, Demas, ele é citado em outra carta, só que na carta de 2 Timóteo, no capítulo 4 ali, Paulo fala que Demas abandonou ele. Porque Demas foi para Tessalônica. O que estava acontecendo ali em Tessalônica? Tessalônica era como se fosse São Paulo. Hoje em dia é uma cidade muito rica. Era uma cidade uhum, portuária que estava crescendo economicamente. Então todo mundo que queria ganhar a vida ia para Tessalônica. Demas uhum. olhou para Paulo, o preso. Cara, e naquela época ser amigo de Paulo era ser considerado a escória da sociedade, meu irmão. Cara, você é amigo de É, Paulo, você é escória da sociedade. Hoje em dia não. Hoje em dia, cara, sou amigo de Paulo. Ó, sou o cara, né? Mas sim, antigamente não. Então Demas olhou para Paulo e falou: Cara, o cara todo arrebentado aí, todo quebrado na cadeia, sem credibilidade nenhuma. Todo mundo fala que esse cara é escola da sociedade. Eu vou fazer o quê com esse cara? Eu tô sem dinheiro, eu vou para Tessalônica. Né? Então Demas pega e abandona Paulo e vai para Tessalônica para tentar ganhar a vida. Só que acontece, automaticamente ele perde a vida. Isso é perder a vida. Né? Por quê? Porque a partir dali, você não vê mais Demas sendo citado na Bíblia. Você não vê mais Demas falando assim, Demas, o meu cooperador na obra missionária. Não. Você vê assim, Paulo falando, Demas me abandonou.
Me trocou, ele trocou um chamado, ele trocou um propósito para querer correr atrás de esposa. Ele trocou a verdade do evangelho pela mentira que o mundo te dá. Ele trocou a liberdade que Cristo pode nos oferecer pela escravidão que o mundo nos oferece. Porque o mundo nos oferece escravidão, cara. Quando a sociedade fala assim, Sim, você tem que ter o melhor carro. Quando a sociedade fala assim, você tem que ter a melhor roupa, você tem que ter a melhor casa. Isso é escravidão. Isso é você se colocar em um lugar que sim, Cristo já te libertou. Sabe? Quando Cristo fala assim, no céu tem morada para você, sabe? Quando Cristo fala assim, cara, se um pai, sendo ruim, não dá pedra quando seu filho pede pão, quem tirar Deus, né? Então, assim, Demas fez isso, Demas fez esse papel, abandonou uma verdade concreta do reino de Deus por uma mentira passageira da terra, né? Ou seja, ele preferiu Mamon do que o Senhor Jesus, ele preferiu ganhar coisas do que ganhar o reino de Deus, né? E isso é interessante, porque não é mais lembrado. O que que Demas conseguiu? De repente conseguiu dinheiro, mas não conseguiu deixar um legado, né? Então, quem vive para deixar coisas, quando morre, não deixa legado, cara. sim. Deixa coisas que o tempo vai passar e vai levar. Areia, tudo, né? É como areia, desmontável, desmonta, desmorona, né? Agora, quem vive para fazer a vontade de Deus, quando morre, pode até não deixar coisas, mas deixa um legado, sabe? E não tem nada melhor do que isso para você deixar para sua família como herança. Falar assim, eu obedeci ao Legado. Senhor. Eu deixei um legado. Eu, de repente, não deixei uma boa casa para você, mas eu deixei um temor do Senhor no seu coração que você viu através da minha vida, né? Então, assim, é muito complicado falar sobre essa questão, porque hoje em dia as pessoas pensam assim, eu sou filho de Deus, eu tenho que ser bem-sucedido, eu tenho que ser, cara, e assim, e eu gosto de falar sobre isso. Eu quero que você seja rico, eu quero que você seja milionário, e eu não estou me contradizendo no que eu estou dizendo, mas eu quero que você não esqueça que Deus é o Senhor do seu coração, sabe? Eu É, quero que você entenda que a mesma mão leve que você teve para receber quando Deus te deu, você tenha para deixar quando Deus te pedir para deixar também, sim, sabe? Eu quero que você entenda que o que Deus derrama sobre as suas mãos não é um presente, mas é uma ferramenta para que o nome dele seja glorificado, cara. Deus sim, não nos dá prosperidade como presente, Deus nos dá prosperidade como ferramenta para glorificar o nome dele. E quer ver um grande exemplo disso? Eu estudando um pouquinho, eu entendi que um grande exemplo disso é Filemão. Quando a gente olha para Filemão, que é o líder da igreja em Colossenses, cara, Filemão era rico. Ele era senhor de escravos, ele era o senhor de Onésimo, né? Então esse fato diz que ele era rico, né? E o que que Filemão fazia? Filemão, ele ajudava a igreja na sua casa. Filemão liderava a igreja de Colossenses na sua casa, né? Então Filemão era rico e Paulo vai dizer assim: Filemão, você é o meu fiel cooperador. Ou seja, Filemão entendia que a riqueza dele era para cooperar com Paulo na missão. Então Filemão tem um papel muito importante na expansão do reino de Deus, sim, porque quando Paulo estava preso, Filemão estava lá sustentando Paulo, cara. Filemão, ele sustentava, ele abraçava a igreja dele na casa dele. Filemão tinha uma casa boa. Então, o que que Filemão entendeu? Cara, a minha casa não é um palácio para mim, mas a minha casa é um lugar onde eu posso glorificar o Senhor pregando o evangelho aqui dentro, sim, sabe? Então, a gente pode fazer, eu acredito que o povo de Deus tem que ser rico, o povo de Deus tem que ser próspero, mas, porém, o povo de Deus sim, tem que ser generoso, entender que a prosperidade não é o meu bezerro de ouro, não é a prosperidade que me dá liberdade, quem me dá liberdade é o sangue de Cristo, cara, sim, sabe? Porque Jesus Cristo não morreu na cruz para me dar uma casa boa, Jesus Cristo não morreu na cruz para me dar um carro bom, Jesus Cristo não morreu na cruz para me dar uma vida de luxo aqui na terra, cara. sim. Jesus Cristo morreu na cruz para me dar vida eterna, sabe? E se eu acredito que tem uma vida eterna, por que que eu fico com meu coração preso nas coisas daqui da terra? Para que eu fico igual um doente, falando assim, cara, eu tenho que trabalhar e me matar para ter esse carro? Sendo que você vai morrer, esse carro vai ficar aí. Vai ficar. Então, cara, por que você não junta sua energia, sua força para algo que glorifique o nome de Deus, a não ser que se você queira ter um bom carro para poder fazer alguma coisa para o reino de Deus. Eu quero ter um bom Verdade. carro para poder pegar minha irmãzinha que não consegue andar lá na comunidade e levar ela para a igreja. Eu quero ter um bom carro para poder levar um monte de criança para a igreja quando estiver tendo uma escola dominical. Sabe? Então é isso, cara. É ser rico, é ter prosperidade para glorificar o nome de Deus. É entender que o que o Senhor derrama na minha mão não é presente, mas é ferramenta para que o nome dele seja glorificado. Por que você acha que Deus deu um filho para a mulher de Abraão? Por que você acha que para Sara? Sara, porque você é boazinha, você tem que ter um filho, esse filho vai ter um presente para você. Não, cara, Isaac não era um presente para Sara. Isaac era uma ferramenta que Deus colocou nas mãos de Sara e de Abraão
para que o reino dele fosse proclamado pela terra, para que a geração de Abraão fosse expandida pela terra. Então, assim, não sim, era um presente, era uma ferramenta, né? Então, a gente vai ver tudo isso sendo desmoronado hoje em dia na igreja atual, na igreja contemporânea, onde eu penso, cara, eu tenho que ter muito sim, dinheiro, né? A gente pensa, cara, eu sim, acho interessante uma coisa que eu não sei se é o Marco Teles que fala, né? Que a gente é muito treinado para reter coisas, mas sucesso é quando, não é quando a gente tem, mas é quando a gente se esvazia, né? Ele não cita isso, mas eu completo isso dizendo, né, que quando Filipenses 2 vai dizer, né, que tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo. Ou seja, ele não cumpriu o propósito dele quando ele se encheu, quando ele juntou muita coisa, mas ele cumpriu o propósito dele quando ele se esvaziou de si mesmo, quando ele abriu mão de coisas, né? Então é assim que a gente cumpre o nosso propósito, cara. É assim que a gente consegue vencer Mamon, é entendendo, cara, minhas finanças pertencem ao Senhor, a minha sim, família pertence ao Senhor, sabe? Tudo que eu tenho é do Senhor. Se tudo que eu tenho é do Senhor, porque eu fico igual um maluco correndo atrás. É vaidade, vaidade, como Salomão vai dizer, pura né? vaidade. Sem... E acaba que você quer juntar dinheiro, às vezes nem tem propósito para isso, só quer ser rico mesmo, só quer Sim, ter dinheiro, como eu antigamente, como eu falei aqui no testemunho, cara, eu queria ser rico. Hoje eu vejo que, cara, é vaidade, mano. Era vaidade, sim, né? Então, assim, minha oração é para que o povo de Deus prospere mesmo, prospere, seja rico, sim, mas entendendo que quem é o Senhor de todas as coisas é Deus e não é Mamon. sim. É, Cris, agora é Engatei coisa. aqui e fui embora, né? Perdão, cara. Não, assim que é bom, assim que é bom. Ó. Agora é perguntas rápidas, tá bom? Eu vou Uhum. fazer a pergunta e você responde o que vier na sua cabeça, tá? Perguntas Tá. referente ao nosso meio cristão. Uhum. Cris, qual lugar que você gostaria de evangelizar, que você tem no seu coração, que não seja a Índia no mundo? Cara, um desejo que eu tinha era no Iêmen. Iêmen? Iêmen. Iêmen. Não sei. Não sei. Não sei. Eu acho que um dia eu vou pisar Aonde lá, que mano. é? Aonde que é Iêmen? Cara, Iêmen, eu acho que ele fica ali pro Oriente Médio. Fica pro Oriente Médio. Eu acho que é um Ah, dos 5 países mais perseguidos pelo o Evangelho é perseguido. tá. Outra pergunta. Qual versículo bíblico que quando você lê é impossível você não sentir a presença de Deus lendo esse versículo? Paz. Cara, eu gosto muito, muito de João 14, cara. João Eu gosto 14. muito de João 14, quando ele fala assim, não tudo e voto, porque foi um versículo que, cara, Deus falou muito, eu ouvi a voz de Deus nesse versículo. E ele falou muito comigo, né, quando eu estava na Tailândia, cara. E ele falou comigo sobre eternidade nesse versículo. Então, toda vez que eu nem preciso ler, só de me lembrar desse versículo já me dá vontade de chorar. Porque ele fala assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, o Pai, crede também em mim. Na casa do Pai é muita morada. Ou Muita seja, ele morada. falou, o Espírito Santo falou todo esse versículo para mim depois de um episódio que a gente foi expulso de casa, né? E Sim. eu fui orar ao Senhor e Deus não falava comigo, né? Só voltando um pouquinho. E era pergunta rápida, né? Já estou contando aqui. Não, pode falar, pode falar. Por quê? Porque o propósito. Qual o nome do nosso desse podcast? Eternidade Cast. Tem tudo a ver com o que você está Ah, falando, né? então pegou. Hã? E a gente foi expulso de casa e faltando 2 dias para o Natal, né? E eu falei, cara, eu vou orar e vou ver o que Deus quer. E eu fui orar e Deus não falava nada comigo. Eu fiquei desesperado, eu fiquei angustiado. Eu falei, Deus não fala comigo. E eu tô sendo expulso, e já era a segunda vez que a gente estava sendo expulso de casa. A primeira vez a gente foi expulso de casa na Índia, também perto do Natal, e a segunda vez na Tailândia a gente estava sendo expulso de casa. E eu fui orar, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo, estou sendo expulso de casa de novo, né? Perto do Natal e tudo mais, estou aqui te obedecendo, né? E Deus não falou. Aí eu falei, eu vou embora e tá tudo bem. Que eu gosto de sair para orar, andar e falar com Deus. E eu tava indo embora e Deus foi e falou comigo, cara, ele invadiu o lugar que eu tava e ele falou, não se turbe o vosso coração. Ação. Deus. E ele falou assim, João 14 inteiro, na casa do meu pai há muita morada. E se não fosse assim, eu não teria vos dito que eu vou preparar-vos lugar. Mas eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. E eu falei, amém, Senhor. O que que o Senhor quer dizer com isso? Ele falou, Cristiano, vai chegar um dia que você não vai precisar ser expulso de casa.
Vai chegar Uhum. um dia que você não vai precisar ficar batendo em porta, pedindo para abrir porta para você. Vai chegar um dia que você não vai precisar fazer suas malas, cara. Vai chegar um dia que você não vai precisar de ajuda para conseguir pagar um aluguel, porque eu estou preparando morada para você. Eu estou preparando morada para minha igreja, né? Amém. Então ele falou sobre a Amém. eternidade, né? Então permaneçam, permaneça no Senhor, porque eu estou preparando morada. Eu vou preparar morada. Então assim, é um versículo que só de me lembrar eu fico assim, meu Deus, ele está preparando um lugar, tem uma eternidade, existe. Isso é real, Existe. isso, Existe. isso é uma verdade incontestável, sabe? Com Então, certeza. assim, é um versículo que me pega muito. Tá? Na verdade, Sim. tudo que fala sobre eternidade, meu amigo, faz meu coração queimar de alegria. Faz eu querer sair correndo por aí, igual o Jonas, e falar, cara, Deus existe, e pregar o Sim. evangelho, sabe? Então, só tem esse amor que entendeu que existe uma eternidade, cara. Porque Com se eu não certeza. entendo que existe uma eternidade, não vale a pena eu ser cristão. Não vale a pena eu ir Sim. para a igreja domingo. Não vale a pena eu pegar e ler a Bíblia, se eu não acreditar que existe uma eternidade. E se isso não empolgar o meu coração, uma coisa tem de errada com o meu coração. Sim. Cris, a próxima pergunta, terceira pergunta. Qual momento da Bíblia, qual episódio bíblico que você queria ter visto presencialmente? Mas presencialmente, eu acredito que Êxodo não é Levíticos 9, se eu não me engano, quando Arão é consagrado a sacerdote e ele entra no templo, na tenda do encontro com Moisés, e quando sai, a glória de Deus vem ali e todo o povo vê a glória de Deus e começa a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor, né? Eu Isso. queria estar nesse episódio porque é muito interessante. Porque o livro de Êxodo termina com Moisés não podendo entrar mais no tabernáculo, Sim. na tenda do encontro, né? Moisés não podia mais entrar, ele era o único cara que podia entrar. Depois da consagração de Arão, ele e Arão entram, e quando ele sai, a glória de Deus se manifesta ali. E todo o povo tem acesso à glória de Deus, né? Então, assim, eu acredito que é um dos primeiros e poucos momentos que o povo tem acesso à glória de Deus sem medo. Porque antes não foi no Monte Sinai, o povo estava com medo da glória de Deus. Agora ali o Sim. povo já não tinha mais medo, o povo louvava ao Senhor. Então era o momento que eu queria estar. Cris, a quarta pergunta é qual personagem da Bíblia que você acredita que mais sofreu? E mais sofreu, Isso. assim, pode falar Jesus, cara, que, poxa, a crucificação, quando eu olho assim, meu Pode, amigo, pode falar Jesus e Jesus, cara, pode. porque Jesus, crucificação né? assim não é fácil, não. Mas eu acredito que se tirasse Jesus, seria Paulo. Paulo, E né? Paulo seria um cara que, meu Deus do céu, misericórdia, o cara passou muita prova, cara. Acho que não passaria 1% do que ele passou. Eu acredito que Ezequiel e Oséias Nossa, também, acho que nossa, sofreram muito. Sofreram muito também. nossa, é verdade, cara. E Nossa. a última pergunta dessa sessão é: Aham. como você acha que vai ser a sua reação quando você ver Jesus? Rapaz, aí você. Nossa, puxa. Cara, eu acho que não dá pra falar, mano. Acho que não dá. Não dá, não dá. Não sei, eu não sei. Cara, eu não sei. É uma pergunta que eu nunca me fiz. Que legal. Eu nunca me fiz essa pergunta. Qual seria a minha reação quando eu chegar lá, mano? Eu não sei. Eu acho que eu ia ficar tão maravilhado, cara. E não ia. Não sei, eu não consigo responder essa pergunta, cara. Sim, a gente vai ficar extasiado, né? Não, não tem Assim, explicação. não Sim, tem, cara. Não consigo imaginar, né, cara? Não, mas assim, eu só sei que é um momento que eu aguardo, cara, com sim, muita expectativa, sabe? É um sim. momento que eu aguardo. Cris, caminhando para o final do nosso podcast aqui, você tem a oportunidade de mandar uma mensagem no WhatsApp. Vai chegar por áudio, vai chegar por vídeo, vai chegar por ligação, vai chegar para o mundo inteiro. Hum. Quase 8 bilhões de pessoas que existem hoje. Vai chegar para todo mundo. E qual mensagem que você enviaria para para todas as pessoas em um minuto? Você tem essa oportunidade de falar. Qual seria a sua mensagem? Ah, cara, eu acho que eu falaria sobre João 3,16, né?
que Deus amou o mundo, que deu seu único filho para todos que nele que não pereça, mas tenha vida eterna, né? sim, Eu acho que eu falaria para o mundo que Deus não quer que ninguém morra. Deus quer que todos vivam eternamente com Ele, né? E que isso é um privilégio, né? Eu acredito que em um minuto eu falaria um pouco sobre essa questão de que, cara, Deus não é um Deus que quer que você morra, Deus quer que você viva e viva eternamente com Ele, né? Eu sim, acredito que nada consegue alegrar mais o nosso coração do que entender que a eternidade existe, que não há morte em Cristo sim, Jesus, né? Porque o que que a gente não faz para viver, pensando assim racionalmente? O que que o ser humano não faz para viver, cara? Geralmente o ser humano faz tudo. Quem é rico tem coragem de dar toda a sua riqueza para não morrer. Cara, agora você imagina, você não precisa fazer nada para não morrer, porque Cristo já fez tudo, né? amém. Cris, obrigado, muito obrigado Nossa, eu que agradeço, cara. por essa participação. O mais abençoado aqui, com certeza, fui eu, de ouvir esses testemunhos que você falou, da coragem que você tem de evangelizar, tanto no Brasil como lá na Ásia. Eu tenho certeza que tem muita coisa para a gente falar que a gente não deu tempo de falar, mas eu tenho certeza que haverá novas oportunidades. Eu vou deixar o seu Instagram aqui, aqui no vídeo mesmo, vai ficar no nome, em vez do Cristiano, vai ficar o logo do seu Instagram quando eu postar, tá bom? Uhum. E eu sou muito grato a Deus pela sua vida, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te dando coragem. E que Deus continue abençoando seu casamento, sua filha que está por vir, né? Deus é maravilhoso e muito obrigado, Cris. Amém. Eu que agradeço, meu amigo. Muito bom, é um privilégio para mim, sempre que posso estar falando com você. Me edifica muito, cara. Você, a sua esposa, cara, vocês edificam muito a nossa fé com a vida de vocês, né? Eu sou muito grato ao Senhor pela vida de vocês, por esse espaço aqui, e eu creio e oro para que dê muito frutos, para que cada pessoa que assistir, cada podcast que você fizer, né, venha ser tocada pelo Espírito Santo, né? Que esse podcast e muitos outros que você fizer venham alcançar muitas outras pessoas e que a gente venha colher testemunhos de cada episódio que você fazer aqui, fizer aqui, né? Muito obrigado, né? E se eu puder deixar um recado para todo mundo que vai assistir a gente, né? Cara, queiram escolher o Senhor, queiram amar ao Senhor, escolham amar ao Senhor, porque não há nada melhor e mais importante nesse mundo. Isso Sim. aí. E orem por Obrigada. nós, né? Porque, como eu falei, em Sim, dezembro agora a gente está retornando para a Ásia, sim, vamos ficar lá por sei lá quantos anos, mas estamos obedecendo ao Senhor. Então, orem por nós. sim. Obrigado, pessoal. A gente está finalizando aqui o podcast. Eu te espero no próximo podcast. Até mais. E não se esqueça, você foi feito para a eternidade.